Olá a todos, é com grande alegria que voltamos no canal da Sabedoria, onde o conhecimento mora ao lado da sabedoria. Quero apresentar o meu amigo Rinaldo Rocha, grande mentor, e hoje vai nos brindar com um pouco de sabedoria. Vai passar um pouquinho do seu conhecimento, e ele que tem uma experiência fantástica em várias áreas da vida. Rinaldo, como é que tá? Tudo bem, meu amigo? Apresente aí para o nosso pessoal, como é que tá as coisas? Joia, grande Ricardo, obrigado aí pelo convite, né, por poder fazer parte aí do seu trabalho, né? Está tudo bem? Dou aí boa tarde a todas as pessoas que estão assistindo neste horário e que assistirão depois, né? Sejam bem-vindos também a poder ouvir um pouquinho do que nós podemos aí trazer de algum aprendizado que a gente teve na vida, né? A gente tem que fazer isso, né? Ampliar os aprendizados. Me diz uma coisa, vamos começar aí pela parte de tecnologia, né? Então, eu sei que você participa desses eventos e tem o Web Summit que vai ter agora no Brasil o ano que vem, e você foi no de Portugal. O que que você poderia falar para nós dessa ambiência que é esse evento de tecnologia? Como que você pode nos explicar e dar uma palhinha? É legal, obrigado por essa pergunta de iniciar aí pelo ambiente das startups, né? Porque esse é o trabalho que nós fazemos em Portugal. Sempre no mês de novembro, eu vou com alguns amigos para Portugal. Esses meus amigos têm uma empresa de internacionalização de negócios do Brasil para Portugal e de Portugal para o Brasil. E nesse evento em novembro, que é uma missão Web Summit, esta missão, ela fica lá 7 dias no entorno do evento chamado Web Summit, que é o maior evento de tecnologia do mundo e que na última evento que teve em novembro do ano passado lá em Lisboa, reuniu aí mais de 1.500 startups e mais de 70 mil pessoas visitaram, né? Então é o maior evento de tecnologia do mundo e da Europa também. E ali a gente faz o trabalho justamente esse, de estar mostrando o ecossistema da Europa através de Portugal, que é uma língua para nós mais amistosa em função de que falarmos português e lá ser português também, e isso facilita uma entrada aí de negócios para a Europa. É isso que é o trabalho, resumidamente, lá de Portugal. E eu vi a entrevista que você fez com uma pessoa, até conhecida tua, a respeito de uma startup que ele estava trazendo uma tecnologia para os aeroportos. Hoje o Sim. controle é manual e eles estavam trazendo uma forma de controlar o pouso dos aviões. Na verdade, ali, né, é uma startup que faz parte desse ecossistema nosso ali de Brasil, Portugal, e que ela também tem negócio lá em Portugal e faz também negócios com aeroportos aqui no Brasil. Ou seja, aqui eles fazem aquela aproximação, assim, quando a gente vê na TV aqueles controladores de voo que ficam olhando o radar, o aviãozinho ali, né? Aquilo é no olho mesmo, né? Não é nenhuma tecnologia que faz aquele trabalho, porque ali são os segundos olhos do piloto. Então ele vai fazendo toda aquela aproximação, porém o pouso e justamente o controle do pouso, boa parte dele ainda é manual. E isso que essa startup faz. Então, justamente faz o que? A automação desse pouso, do taxiamento e tal. Então, assim, a startup, né? O que é uma startup? Nada mais é que uma empresa muito enxuta, com uma ideia disruptiva, que veio justamente trazer a solução para algo que ainda não tem uma solução. Isso é uma base aí do que pode ser uma startup. E a startup, a iProject, justamente ela faz isso, faz todo esse trabalho. Tá certo? Então, assim, E eu até me, acabei entrando e não me apresentando mais, né? Falei, já entramos já falando da pergunta, né? Deixa eu falar um pouquinho só, me apresentar um pouquinho. Eu sou hoje mentor de negócios. Minha vida toda eu trabalhei no mercado financeiro até 2017, né? Fui gerente do Banco do Brasil e me aposentei no banco e conquistei minha independência financeira aos 50 anos. E depois disso eu venho aí praticando diversas formas de empreender em diversos negócios, justamente para que estes negócios
me deem na prática a experiência que eu tenho que passar nas mentorias que eu faço de negócio. Então, eu tenho aí experiências internacionais, experiência no mercado financeiro e experiência também como pequeno empreendedor, fazendo negócios aí, que eu sempre falo, possíveis das pessoas fazerem, porque tem muito negócio oferecido na internet que você fala, poxa, eu alcançar, aquela pessoa alcançou aquilo, eu posso alcançar, mas de fato eu estou disposto a pagar o preço para alcançar milhões? E não vem fácil, vai ter que trabalhar muito e muito bem trabalhado. Então, assim, não existe, né, aquela ouro de tolo, né? Você chegar lá e trabalhar facilmente e ganhar dinheiro facilmente. Isso, muito poucas pessoas conseguem isso. Então, é melhor a gente falar do que é possível para a maioria das pessoas. Então, é isso que eu procuro fazer. Sensacional. É bom saber a tua qualificação. Eu vi uma entrevista sua no Ela Invest, muito bacana. E aproveitando a tua entrevista e a tua apresentação sobre o mercado financeiro, eu vou te perguntar o seguinte: e quando uma pessoa quer começar a investir, ela te procura? Qual é a orientação que o Rinaldo Rocha oferece para essa pessoa? Bom tempo aí da meu trabalho como mentor, parte dele foi usando técnicas de coaching. Então eu tenho uma fase de coach que eu aprendi fazer o jeito de orientar pessoas através do treinamento, né? Que o coach nada mais é que um treinamento. O coach é um treinador, né? Então ele justamente ele leva você a fazer repetições que os leva a sair de um ponto de resultado A para um ponto de resultado B. Então, basicamente, o formato do coach ele é mais junto, mais fazendo junto. Agora, a mentoria, como eu faço com as pessoas, é o seguinte: quem hoje não precisa de alguém para pedir uma opinião com relação a um assunto e essa opinião vir de alguém que tem experiência naquilo que você pergunta. Então, basicamente, a mentoria é isso: é você chegar e falar, olha, se eu fosse você, na sua empresa, eu olharia isso, e conforme você me descreveu ela, eu olharia isso com relação a essa questão. Porque eu tenho uma experiência assim, 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 que eu acho que ela cabe nisso aí. Então, os meus 40 anos de mercado sempre vão ter assim alguma coisa que eu possa contribuir com aquele problema que a pessoa trouxe. Então, a minha mentoria de negócios é por causa disso, porque eu posso falar de diversos negócios. E entrando no campo do investimento, que foi a sua pergunta, justamente depende, e eu acho que isso eu até respondi no programa que eu havia, que você havia citado lá, da Ela Invest, é que justamente depende do perfil de cada um. Agora, tem gente que é mais ousado, tem gente que tem mais tempo para acumular, tem gente que tem menos tempo para acumular, e tudo isso vai interferir na decisão de investimento que você tem que tomar. Basicamente é o seguinte: você tem que proteger os seus capitais, que nós estamos num mercado de capitalismo complexo, né? Que você Rinaldo, pode deixa eu fazer uma arriscando perder alguma pergunta coisa. em cima de quem está começando e quem já está. Vamos pensar que você atende o jovem aí com 25, 30 anos. Esse jovem, ele fala, Rinaldo, quero começar a investir agora. Eu sou CLT, eu ganho tanto por mês, eu tenho X de renda para me manter e o restante, vamos pensar que 20% eu consigo investir. E como que você faz o planejamento desse jovem para ele poder ter uma renda no futuro e ter uma comodidade financeira? A primeira coisa que se faz quando alguém tem objetivos de poupar é descobrir por que ele poupa. Porque, assim, se você não tiver um objetivo principal bem definido, conforme diz a lei número 1, a lei do triunfo do Napoleão Hill, o objetivo principal bem definido e um desejo ardente de conquistá-lo. Se você não tiver isso quando você poupa dinheiro, é só dinheiro. Aí você não tem motivação para você, por exemplo, quebrar desafios, descobrir porquês e como fazer. Então, a primeira coisa que eu falo é assim: por que você quer guardar dinheiro? Para que objetivo? Que sonho você quer conquistar com a moeda de troca chamada dinheiro? Então, assim, eu quero uma casa, quero viajar, quero fazer um intercâmbio. Isso, mais uma vez, vai definir o que falar. Então, vamos falar do exemplo que você deu. Um jovem, 25 anos, que tem 20% do salário sobrando. Se essa pessoa ganha R$ 2.000, esses 20% é 400. Então, conforme a necessidade, imagina
10 meses vezes 400 dá 4 mil. 100 mil vezes 400 dá 40 mil. Então, com 40 mil em 100 meses, o que, que você quer fazer? Aí você fala, então, peraí, mas aí não dá. 40 mil para o que eu quero demorar 100 meses? Isso aí dá quase, né, 12 anos, né? Mais ou menos, 10, não, 8 anos, né? 8 anos você demorar para conquistar algo. Então você percebe que só guardando o dinheiro, eu falei só sem juros, né? E a gente tem também os juros a acumular. Então vamos descer um pouco por causa dos juros. Mas assim, só acumulando, sem fazer um ganho extra ou alguma espécie de alavancagem, a sua velocidade será curta. Mas se a pessoa não tem como fazer, então o caminho é esse, justamente proteja 70% do seu capital e arrisque 30%, sendo que desses 30, 20% com risco médio e 10% com alto risco. Nesse alto risco, entenda-se mexer em mercado de ações, criptomoedas, startups, são mercados de alto risco. Ou seja, você só vai arriscar 10% do seu patrimônio em capitais de risco. Isso é uma visão conservadora. Se você quiser justamente virar um especialista, aí você vai estudar. Aí você pode mudar esses percentuais. É isso que eu orientaria para um jovem de 25 anos. E um jovem de 50 anos, igual esse que vos fala, o que você orientaria? É assim, eu falei, nós que somos os 50 a mais, né? Nós somos só jovens há mais tempo. É só essa a diferença, né? Mas continuamos jovens, então estamos aqui, né, trabalhando, aprendendo todas essas questões tecnológicas. A gente toma um baile aí do YouTube, do Instagram, aperta botão, pula daqui, entra ao vivo, cacareja, né? Faz tudo para que aquilo funcionar. Agora, alguém que já tem 50 anos, precisa ver aonde ele chegou até os 50. Eu, por exemplo, consegui, porque eu sou um dos privilegiados que tem educação financeira desde os 15 anos. E isso no Brasil simplesmente é inexistente, inexpressivo. Todo mundo cresce não sabendo lidar com a energia do dinheiro. Nem aprendendo nos bancos escolares, muitas vezes não em casa, e muito menos como que é dinheiro e energia. Então, assim, muitas vezes a pessoa chegou com 50 anos e ainda não está aí com alguma reserva constituída. Então, essa pessoa com 50 anos, para fazer, por exemplo, um sistema de previdência, vai ter mais dificuldade. Então, o foco dele é justamente em ganhar mais, alavancar e conquistar patrimônio. De preferência, fazer um caminho aí com aluguéis ou fundos imobiliários, que hoje em dia são os mais se aproximam aí das rentabilidades de aluguel, né? Claro que tudo tem seu risco específico que precisa ser olhado aí de forma específica para cada um. Viu, me diz uma coisa. Você falou que você está entre esse 1% ou 2%. Eu li um livro que fala Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill, e ele é um diálogo, né? E ali ele fala que 2% da população não está dominada por ele. O livro ele retrata muito bem, né, como poucas pessoas conseguem alçar essa liberdade financeira e não tá nessa corrida dos ratos. Eu estou O que até que você olhando lá poderia aqui falar a porque eu respeito tenho disso? ele. Eu estou até olhando lá na minha biblioteca porque eu tenho ele aqui. Eu estou olhando aqui, ele não está aparecendo aos meus olhos. Ah, achei ele aqui. Está aqui, ó. E o Mostra livro que ele. você fala é este aqui, ó. Napoleão Hill. Toda essa biblioteca deste lado de cá, 90% é Napoleão Hill. Então, assim, gosto muito dos ensinamentos de Napoleão Hill. Eu acho que ele, apesar de ser um livro que você olha ele como um livro de autoajuda, ele está muito ligado às suas atividades aí que você faz quando você fala de dinheiro como uma frequência energética. Então, ele está muito ligado à sua manifestação neste plano de materialidade. Dinheiro é uma das materialidades possíveis de se manifestar nesse plano, porque ele é o mecanismo de troca de bens, né? Por você usar os bens. Eu não tenho dinheiro, eu não posso usar aquele bem. Eu não tenho dinheiro, eu não posso comprar aquele bem. Agora, eu tenho dinheiro e ele é cada vez menos físico. Você vê que ele gira digitalmente, né? Então, cada vez mais ele vai se tornando algo menos físico. Então, assim, quando você falou desse livro mais Esperto que o Diabo, é um livro interessante em que, na realidade, quando você olha bem nas entrelinhas, esse diabo
é o seu negativo dentro de você, que ele é aberto a frequências do ser, né? Que a gente tem esse costume de caracterizar coisas, né? Então, quando você fala assim do mal, vamos ter que dar um nome para ele. Esse nome é chamado diabo. E essa entrevista com o diabo é justamente como ele manipula a sua mente, porque o seu pensamento não está focado no seu eu mais profundo, no seu eu superior. Ou seja, a sua mente é o diabo. Então, você pegar e deixar a sua mente conduzir as suas ações, e você não ser uma pessoa que, quando percebe uma situação, para e ouve a si mesmo, esse si mesmo é a sua ligação com o todo. Então, esse mais esperto que o diabo é justamente isso. Para você ser mais esperto com o diabo, você tem que estar ligado ao seu eu maior. Esse foi o meu entendimento, né? Mas é interessante esse viés do seu olhar. Tem uma entrevista que eu vi no teu canal, aonde você fala a respeito disso, como temos que bloquear a nossa mente para as coisas negativas. E isso é uma chamada, porque todas as vezes que você tiver uma informação que vem na sua mente de negatividade, você tem que retirá-la e colocar alguma coisa boa. Daí tem um escritor que você me disse depois, que você segue bastante ele, que é o Hélio Couto, né? E uma das palavras dele, ele fala isso, né? Ele fala assim, entre o pensar e o agir, não pode ter delay, não pode ter espaço de tempo. Você tem que pensar e agir, senão há muitas coisas que entram aí. A procrastinação, a janela aberta para as coisas ruins, enfim. O que você aborda a respeito dessa situação para nós aí? A gente pode falar sempre de várias formas, como quântica, né, usando aí os aprendizados da física quântica. O professor Hélio Couto é um mestre muito querido, fiz um trabalho muito longo com eles, né, de entendimento desses modelos de física quântica. Mas eu sempre falo, e nós falamos sobre isso também, né, o mestre aparece quando o discípulo está pronto, né? Agora, muitos mestres preparam o discípulo do zero, né? Então, assim, eu tive a oportunidade, né, de ter e tenho esses mestres me auxiliando aqui no plano físico e no plano espiritual. Então, assim, no plano físico, várias pessoas que eu conheci, uma delas é o Couto, me ajudaram muito em entender isso aí. Então, essa questão das ideias e pensamentos negativos, isso não quer dizer que você vai se livrar deles. Você vai administrá-los. O pensamento negativo nada mais é que a dualidade. No campo quântico, no campo de possibilidades, qualquer coisa imaginável já existe. Se ela não for imaginável por alguém da humanidade, ela não existirá. Então pode ver, tudo antes acontece no plano quântico e se manifesta através dos movimentos atômicos nessa realidade. Então toda a base de criação é em cima do elétron. O elétron é aquele que faz a decisão da direção da materialidade. Quando eu penso, o elétron se movimenta na direção do meu pensamento. Ou seja, se eu pensei negativo, ele também faz, porque é uma lei natural. E se eu persisto no pensamento negativo, eu vou materializando. Então eu estou sempre pensando, eu vou bater o carro, eu vou bater o carro, eu vou bater o carro, eu vou bater o carro. Bate! Porque os entrecruzamentos quânticos irão criar situações que somadas, e isso na velocidade maior que a da luz, né? Porque o pensamento, na quântica a gente fala de não localidade, né? Essa instantaneidade não é local, ela é em qualquer local. Ou seja, se eu pegar e pensar aqui e o meu elétron estiver correlacionado com você, que está lá na União Soviética, na Rússia, imediatamente nós dois vamos materializar algo, mesmo você não estando no meu local. Então é não local. E esse não local entende-se cosmo, né? Não só planeta Terra. Então, assim, você pegar os pensamentos, o que você precisa é trabalhá-los à medida que eles aparecem. Para justamente Ronaldo, você falar, então a física quântica ela tira o tempo? existe, é atemporal.
Porque, assim, nossa, imagina assim a velocidade de um átomo e de uma célula, a velocidade da luz. Então você percebe que quanto mais veloz, menos visível. Então, um exemplo simples, a minha mão você vê. E agora? Agora você não vê. Porque eu acelerei o movimento. Porque para você observar algo nessa dimensão, você precisa de 3 pontos. Que é a 3D, que a gente fala, né? Altura, comprimento e largura. Né? Eu só vejo um celular, por exemplo, aqui, ó, porque ele tem altura, comprimento e largura. Agora, qual o quarto ponto que me faz eu poder ver e entender que isso é real? É a desaceleração, que faz uma junção aí de partículas e materializa, torna tocável, né? Uma pedra, qualquer coisa, você pode tocar nela. E a outra, quarto ponto a ser observado, a quarta dimensão é um tempo. Porque se eu não tiver tempo, eu não consigo ver. Eu preciso de uma fração de segundo para ver isso. E isso entende a velocidade. Então, a velocidade do tempo faz você ter uma percepção ou não. Então, num plano espiritual, um espírito, ele não há matéria, porque a velocidade dele é muito grande. Então, um ser espiritual, ele é uma velocidade e uma consciência eterna que se manifesta. É Ô, assim. Rinaldo, eu vi algumas palestras do Hélio Couto, li alguma coisa, e num momento ele fala que as nossas células, os elétrons, eles vibram numa velocidade, acho que de 13 milhões por segundo. 13 milhões de vezes por segundo. E a da nossa mente, acho que é 2 milhões de vezes. E a comunicação entre a célula de um órgão até da nossa mente, ela tem uma sinapse que demora X milhões de vezes por segundo. E daí, para a gente sair da nossa mente, para ir para a nossa voz e a gente falar, demora X milhões de vezes. E eles falam que num futuro próximo, a telepatia ela vai suprir isso, porque as pessoas vão desenvolver um conhecimento tamanho que vai ser um tipo de comunicação. Você ouviu falar sobre isso? O que você tem visto? Na idade, assim, simplificando, né? A velocidade nossa de pensamentos e execuções e entendimentos é um grão de areia. A velocidade do plano não físico é como se fosse o cosmo. Então, a distância é, assim, gigantesca. Né? Dá até para você colocar numa medição, é difícil. Agora, dentro do nosso ser, nas sinapses cerebrais, a velocidade é muito maior. Pode ver que nosso pensamento ele entra um atrás do outro ali e nós vamos formando palavras, falando, pensando, trazendo pensamentos. A capacidade de acelerar essa velocidade é a que te faz fazer contato com outras dimensões, por exemplo. É essa aceleração da sua glândula pineal é que justamente faz você fazer um contato com o que você precisa fazer, um download para cá. Então, quando você assiste o filme Matrix, ela fala lá, baixar lá a luta jiu-jitsu, a pessoa entra na pessoa, ela já sai lutando. Então, quando a gente fala de telepatia, é você transmitir a transmissão dessa informação energética. E aí Então sim, adquirir sabedoria. Rinaldo, vamos transferir isso daí para o campo das emoções, para o campo dos drives que você tem que quebrar na sua vida, dos sonhos que você deseja realizar para ter sucesso naquilo que você precisa. Aonde que entra isso como uma habilidade da pessoa para que ela possa dominar essas emoções, essa situação, para ela poder ser sucesso na onde ela deseja chegar? Essa aqui eu vou falar até olhando mais para a câmera, né? Quando a gente fala aqui na TV, a gente costuma olhar a tela que a gente é visto, né? Mas na verdade a gente tem que olhar para a câmera, tem que ser mais artista. Então, assim, quando você fala em realizar sonhos, né? Vem comigo aqui. Primeiro, mais uma vez, tem que ter propósito do seu sonho. Você fala assim, eu vou comprar um carro para quê? Eu vou comprar uma fazenda para quê?
Eu vou fazer uma viagem para o exterior, para quê? Por que você procura tanto fora e menos dentro? Porque se você olhar, e o que nós fomos conversando agora, já está dizendo que as coisas estão dentro. Elas estão mais dentro do seu eu. Pense que você, os seus momentos de satisfação plena em que você se emocionou, vieram de onde? Foi realmente quando você adquiriu algo? Ou foi quando você, por exemplo, viu o seu filho, sua filha nascer? Quando você realizou uma coisa muito difícil que você chegou e venceu? É essa sensação de sonho realizado que é boa. E que muitas vezes o fato só de adquirir não é bem, né, chegar neste desejo. E às vezes, assim, um simples abraço é melhor até que uma fortuna. Quantas vezes a gente já viu isso, né? Então, assim, realizar sonhos, primeiro é entender esse propósito. Quando você entende, você pensa e se sente já dono daquilo que você quer. Você vive aquilo, você começa a se ver, fazer uma visualização, por exemplo. Isso aqui foi até interessante, porque eu tenho esse cubinho aqui, ó, que ele gira no sol quando você coloca, né? Meio automático. Depois eu ponho na luz ali. E aí tem os meus sonhos aqui, ó. Isso é um mural de visualização. Então eu já realizei alguns. Então você vai falar, eu quero morar numa casa, quero um loft. Então eu estou morando numa casa do jeito que eu quero, com jardim, tal, tal, tal. Aí eu quero escrever um livro. Tá aqui o livro, né? Bora pro jogo. Né? Estou realizando os meus sonhos. Já escrevi um livro. E existe aqui o meu, né, minha última tacada será um veleiro. Que eu quero velejar. Então o que acontece? Eu visualizo isso, eu neste veleiro, navegando aí pelos mares o tempo todo. Vira e mexe, eu olho para ele e me vejo, né, vendo. Então ele em algum momento ele vai chegar. Então eu não preciso de pressa. E às vezes você não precisa nem de dinheiro para fazer isso. Porque às vezes quem diz, você quer velejar, não quer dizer que você quer ter um veleiro. Você quer velejar, igual aquela história, você quer a furadeira ou você quer o furo, né? O que você quer? Então, assim, você, por exemplo, visualizar várias vezes, mas esquecer ao mesmo tempo é que é a chave para você materializar o que você quer. Mas o primordial é saber por quê. Né? Uma pessoa sabe a pergunta por quê. Sensacional ver que você tem muito forte esses conceitos na sua vida. Eu li o livro O Segredo e lá ele retrata muito bem isso, que quando você deseja alguma coisa que seja tão forte, você mentaliza, visualiza e cria a imagem na sua frente. Dependendo do que você quer, você tem até mais coisas para você ter a sensação que você já está de posse daquilo. Eu vi um exemplo de você querer comprar um carro. Você vai na concessionária, senta dentro, você entra, senta no banco, começa a sonhar, faz né? drive, você começa a visualizar você com aquele carro. Daí, igual você colocou uma foto do lado do teu local de trabalho do que você quer e algumas coisas que você já conseguiu. Daí teve uma outra pessoa na rede social que ela colocou um cheque. Ela pegou um cheque dela, ela fez um cheque dela para ela mesma e colocou uma data futura, que nessa data futura ela ia depositar esse cheque na conta dela com X milhões e ia ter fundo. E ela toda vez olhava esse cheque e aquilo foi mentalizando. Em X anos ela conseguiu aquilo, depois ela só prosperou. E quando você coloca, igual você falou, você coloca a imagem, daí você esquece, daí você vê a imagem de novo, daí você esquece, e as coisas vão se realizando. Parabéns. Esse fato de repetir, sensacional esse exemplo seu. Esse negócio de repetir a imagem sem estressar a imagem é o segredo. Porque se você ficar demais em cima da coisa, você também colapsa a função de onda dizendo eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo, quer dizer que você está dizendo que não tem. E só que quando você fala em termos quânticos, você tem que entender que você já tem. Ele só não está materializado. Então, mas eu o tenho no campo quântico. Então, ele de alguma forma, os entrecruzamentos quânticos irão se manifestar de uma forma que essa realidade se apresente aqui de alguma forma. O fato de duvidar gera o efeito Zenão, que esse é o nome do negócio,
É igual aquela história do leite. Você vai ver o leite ferver. Você põe lá no fogo e fica olhando. Ele fica ali um tempão e não ferve. Aí você toca a campainha, você olha para lá e ele sobe. É exatamente isso que acontece com a materialização dos seus sonhos. Se você ficar em cima demais, ele não ferve. Porque Então, é um vamos dar um mecanismo de exemplo lei natural. aqui de uma sabedoria de vida que você teve para quem quer realizar o seu sonho. O que você diz para essa pessoa que deseja realizar o sonho dela? O que ela deve fazer? Dê um exemplo concreto de alguma coisa que possa ajudar as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Primeiro, creia. Isso é o mais difícil. Primeiro, crer. 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 Mas crer é aquele crer, né, de alma. Por isso que tem que fazer sentido, porque se não fizer sentido com a sua alma, você não vai crer. Você não vai ter força interior para sustentar tudo que precisa para você chegar lá. Porque não é assim, eu vou pensar e vai aparecer na boa. Não, nós estamos num plano terreno que você precisa ter ações. Como que é? A fé não é fé sem obras. Não é isso? Isso mesmo, tem que ter Você obras. tem que ter obra. Porque justamente o fato de materializar é uma obra. Se eu quero um celular, ele teve que ser materializado por alguém. E é uma soma de conhecimentos que chegou no celular, que é a manifestação física final daquele momento. Então, assim, alguém teve que falar, eu tive que dar dinheiro para comprar esse celular. Ah, não, eu posso ganhar num sorteio. Pode, é uma maneira. Agora, tem que fazer muito sentido para você. Porque se não fizer sentido, a sua força atrativa é muito menor. Não que não vá acontecer, mas é muito menor. Então, assim, pode olhar. Quem ganhou 1 milhão, quem ganhou 10, quem ganhou 100, aproxima da vida dele e vê o que aconteceu. O que ele fez para chegar lá. Ah, mas tem gente com 15 anos, tem milhões de dólares. Por que será? É Mas, engraçado isso. Rinaldo, pode ser que alguém queira ser a sua casa própria. Esse é o sonho dele. Cara, tá tudo certo com o tamanho do seu sonho. O importante é que a sua alma seja atendida, né? Os desejos que você tem venham de dentro, para que eles sejam realmente satisfatórios para o seu ser e, principalmente, ajudem você a cumprir a missão a que veio aqui neste plano. Se você vai assim, eu tenho a oportunidade de habitar um corpo e manifestar minha consciência nesse corpo e levar o meu aprendizado e aprender ao mesmo tempo aqui neste plano. Isso aí é a coisa mais, acho que a maior dádiva que você pode receber é receber a vida. Porque aí sim, com a vida, com a saúde, você realiza o que você quiser. E esse quiser vem de dentro. Se você quiser. Rinaldo, falando de estratégias para você atingir o sucesso, você passou algumas informações. Você escreveu um livro. Você é coautor de um livro, chama Bora para o Jogo. O que você Bora pro pode jogo. falar a respeito desse aprendizado que você teve? Não está às vendas nas melhores casas do ramo. Quem quiser, ele tem que falar comigo. Isso é exclusivo para ir com a minha assinatura aqui para todo mundo. Então me procure nas redes sociais. Aí tem aí Mostra a rinaldo.rocha.mentor. capa dele aí para nós. Mostra a capa um pouquinho. Tá aqui, ó, o livro Bora pro Jogo. Estratégias avançadas para o sucesso, da editora SAF. Então, assim, o que ocorreu é que 36 coaches se uniram, cada um trouxe um experimento para dentro do livro, para quem ler poder praticar. Então, todo mundo tem uma explicação aqui de uma passagem de vida, né, ou de possibilidades que ele pode gerar, ou alguma história. E o nome do meu capítulo, que é o capítulo 13, não por acaso, é O Jogo Começa no Invisível. Então, ou seja, é tudo do que a gente está falando aqui, que as coisas começam no não material. E aqui eu falo, por exemplo, nesse livro, e isso foi uma fórmula que eu instituí o nome, mas na verdade está em cima das ações que eu aprendi com tudo isso, que você precisa de ter vontade, atitude e consistência. Então, assim, se você não tiver vontade que vem da alma, e tiver atitude que vem do ser, agir,
e não tiver consistência, ou seja, a repetição e o foco no que precisa ser feito, dificilmente você vai chegar nos seus sonhos. Então, assim, lembre sempre da fórmula VAC. VAC, vontade, atitude e consistência. Por quê? Porque pensamentos levam a sentimentos. Sentimentos levam a ações e ações levam a resultados. Então não tem, entre aspas, milagre. Né? Como diz o Einstein, né? Você pode entender que não existem milagres ou entender que a própria vida é um milagre. Então A você própria vida é um é um milagre. milagre. Então Isso assim, mesmo. são duas visões. Então assim, só o fato de você entender, quando a gente fala não existe milagre, quer dizer o seguinte, que tem que ser seguidas as leis naturais. Não dá para pular as leis naturais. A árvore não pula para o fruto sem o tronco, os galhos e as folhas. Você tem que passar pelo caminho. A vida é uma árvore. É por isso que a gente um dia vai ser tão evoluído como uma árvore. Que apesar de tudo que a gente faz pela natureza aqui no planeta, ela continua doando. E doando. E doando, e a gente destruindo. E doando. Então, assim, o dia que a gente tiver essa sabedoria do que é missão, né? A gente vai entender o que a natureza está fazendo aqui, né? E o livro Bora pro Jogo, eu falo muito dessas coisas e outros cursos também falam várias coisas aqui. Bem legal. Rinaldo, vou comprar esse livro seu depois. Vou querer autografado. Deixa Com eu te falar certeza. outra. Como podemos trabalhar o nosso eu interno sem desculpas? Eu ouvi você dizer sobre isso numa palestra que você falou com o mestre Sérgio, doutor Sérgio. Dr. Sérgio Prankiewicz, mais conhecido como Rami Shanaita. Essa é a frequência a qual ele é expressando nessa dimensão. Rami Shanaita. Quem quiser conhecê-lo, siga aí, @xamã-cientista. Porque ele é um xamã, conhecedor de ervas, conhecedor da espiritualidade, mas ao mesmo tempo ele é um cientista que tem empresa de nutrientes, assina várias fórmulas para o mercado químico, e porque então ele conhece uma planta quimicamente e espiritualmente. Então, quando você une conhecimento e espiritualidade, aí as coisas ficam muito maiores, né? Não é algo que é uma coisa ou outra. Quando você olha e aprende com um pajé, que ele pega uma planta, passa em você, ele passa em você, ele não faz você beber, ele passa em você com uma reza e você se cura, aí você começa a entender um pouquinho do que é física quântica. Então, assim, a física quântica nada mais é do que a tentativa científica de explicar isso. Como é que energeticamente alguém cura alguém? Se não houve uma manifestação física direta de tomar um remédio, de passar uma pomada, tal. Simplesmente com a energia de uma planta há uma cura. Então aí você começa a entender que existem coisas além, né? Então assim, o Dr. Sérgio, e no meu canal do YouTube tem uma série de 8 vídeos que eu fiz de assuntos abertos com o Dr. Sérgio há algum tempo, e justamente a gente fala disso, de materialização, de fé, de são essas coisas, na minha experiência de vida, na experiência do Dr. Sérgio Rami Shanaita, né? E que também, quem quiser conhecer a Rami Shanaita, como eu falei, ou siga aí, nós também temos o nosso trabalho no Ipiranga, em São Paulo, toda quinta-feira, para quem quiser conhecer, é aberto ao público, né? Mas essa questão das sabedorias que eu aprendi já há 20 anos com o Dr. Sérgio Rami Shanaita, que me trouxeram a falar muitas das coisas que eu estou falando aqui, né? Muitas vezes eu tenho que trazer numa linguagem científica para que fique um pouco mais, vamos dizer assim, de uma forma mais que a mente racional consegue entender melhor, a mente linear consegue entender melhor. Porque na verdade, quando você fala de espiritualidade, é a mente não linear que funciona, né? Você entender a não forma. A primeira coisa é a não forma. Como é que uma inteligência espiritual de milhões de anos fala sem ter um corpo? Primeira coisa que você tem que entender é como é que isso é possível,
né? É começar pelo menos pensar no assunto, né? Eu falo, tem gente que simplesmente prefere não acreditar, eu respeito. Eu acho assim, se eu acredito ou não, se você acredita ou não, tanto faz. Porque para tudo isso existe de qualquer forma. Eu acreditando ou não acreditando, as leis funcionam. É só olhar uma árvore, você vê que as leis naturais funcionam. A chuva, o sol, tudo funciona. O sol é quente, a chuva molha. Não tenho o que discutir, são leis naturais. E esses aprendizados com as leis naturais é o que eu aprendo com o Ramesh Naidoo. Né? Porque isso, para abrir esse assunto é para abrir um universo de dias de conversa. Não precisa, Tem, não. muito, tem muita história. Vamos falar do mito do empreendedor. Você traz 3 pontos sobre o mito do empreendedor. Diga aí para nós quais são esses 3 pontos. Eu achei legal falar isso do mito do empreendedor, quando às vezes eu tenho entrevista eu falo. Por quê? Porque é a coisa que mais dá dor de cabeça para quem empreende. Né? Primeiro, você chega lá e fala, ó, vamos citar o seu caso. Você é advogado, já fez várias coisas, trabalhou em empresa, foi presidente da OAB, né? Então já fez várias coisas de uma forma. Agora não, eu vou agora criar um escritório de advogados, né, associados, e eu vou cuidar do escritório e vou cuidar da equipe de 100 advogados lá que eu estou cuidando. Começou a coisa a mudar, já não é mais só saber a sua função, né, como advogado. Você já vai ter que cuidar de RH, de contabilidade, de questões de logística, de questão, mas tem o custo da viagem não sei para onde, seguro das pessoas, plano. Você começa a ter que ter. Então, você saiu do técnico, a pessoa especialista no direito, para um administrador. Então, existe o técnico, né? Existe o empreendedor, o técnico e o administrador. São os 3 mitos do empreendedor. O livro chama-se Mito do Empreendedor. Deixa eu ver se ele está aqui fácil de estar na mão. Acho que não. Ele está ali junto. Está aqui, ó. Só um segundinho. Então são 3 pontos. Quais são mesmo? Só vamos destacar eles enquanto você está procurando o livro. Peguei a capinha aqui, que eu já vi ele ali. Ó. O Mito do Empreendedor, ó, de Michael Gerber. Tá aqui o danadinho. Então ele fala justamente que você entra querendo querendo empreender porque você ama o que você faz. Nossa, como eu gosto de fazer isso. Vamos citar alguém que faria bolo, vai, que é o exemplo que tem no livro. A pessoa faz bolo maravilhosamente, todo mundo gosta, levava nas festas, todo mundo pedia. Tem gente até que fazia uma encomenda, faz para mim, você faz tão gostoso, e a pessoa faz e adorava fazer porque ela estava servindo algo fruto do trabalho dela. Então, ela estava sempre animada com aquilo. Daí fala, gente, eu se fosse você, montava uma fábrica de bolo, uma loja. Aí de tanto falar, a moça foi montar a tal da fábrica. Aí chegou uma hora que ela já não, né, colocou, ela e a filha entraram, começou a crescer e vende mais, ela pôs uma funcionária e mais, subiu, tinha que pôr 10 funcionários já, porque estava dando conta da demanda. Mas daí ela já passou o dia inteiro só a cuidar da administração do negócio e não fazia mais bolo, né? E todo aquele amor de fazer o bolo virou o inferno de administrar o negócio. Então você tem que entender que você precisa jogar nessas posições consciente disso. O empreendedor é um sonhador. O técnico entende que sem ele uma empresa não sobrevive, porque aquele conhecimento só ele tem, né? E quando você fala o administrador, é o cara que tem que colocar freios de arrumação em todo o negócio. Só que quando você vai empreender, você não sabe disso. E aí você tem que pedir para te ajudarem. Mas tem alguns empreendedores que conseguiram chegar nesse nível de excelência, né? Manter a receita e estar na cabeça do negócio. De qualquer forma, ele não está mais executando aquela função primordial, ele está administrando estrategicamente, né? Você fala, olha, eu era um grande programador, agora eu sou dono da Microsoft. Ele não está mais programando. Não. Ele está administrando um monte de coisa, menos programar, que é o que ele gostava. Então, ninguém escapa dessa situação, né? Sim, a não ser que você se mantenha de um tamanho que permita que isso seja feito. Ou você continua trabalhando de segunda a sexta no seu negócio, administrando bolo, e no final de semana você fala, bom, esses bolos aqui eu vou dar de graça só para a família aqui, para eu conseguir manter meu hobby.
Se era assim, era melhor só ficar fazendo o hobby do bolo, concorda? Né? Não, e daí continua servindo os amigos com essa É, dádiva aí que você tem de servir, é. né? Então, Deixa eu tudo que eu te. falo, isso eu falo para não desestimular, não para desestimular as pessoas de ir atrás dos seus sonhos, mas sim não deixar que tudo isso faça você perder a sua essência, né? Porque você Rinaldo, vai ficar infeliz se você perder a sua essência. falando em essência, você com essa sabedoria de vida de longos anos aí já experimentado, o que que você me fala sobre ter propósito e plenitude? É, isso é engraçado, né? Porque propósito, o que que é, né, cada coisa dessa, né? O que que é propósito? Aliás, quem sabe, né, desse mundo cheio de informações de dualidade, qual o meu real propósito, né? É assim, é a mesma coisa eu falo, como é que alguém consegue escolher uma profissão com 15, 16 anos de idade? Que é o que a gente tem que fazer, né? Pô, vou entrar na faculdade, eu vou fazer o quê? Né? Eu falei, caramba, mas não deu tempo de você formatar o que você gosta muitas vezes. Tem gente que já nasce, né? Tocando piano, né? Já sabe o que que é, né? Tocando música, já sabe que vai ser música. Eu tenho meu irmão é um desenhista, né? Ele, meu, com 9, 10 anos, ele ganhou prêmio de desenho. Então ele era aquilo e pronto, né? Já eu, por exemplo, entrei no banco, né? Ninguém acorda e fala, ó, eu quero, quando eu crescer, eu quero ser bancário. Já viu isso? Eu falei, é um negócio meio assim que ninguém pensa, né? Porque até meio não sabe nem o que é direito, o que quer ser bancário. Mas eu caí no banco e amei estar naquilo ali. Né? Então eu fui levado a entrar no banco, né? Pelas forças, porque era ali que eu tinha que estar. Porque se eu não tivesse lá, eu não estava aqui agora falando isso. Que eu tive que, por exemplo, entrar no meio do dinheiro para entender o que é esse mundo, né? Como que as pessoas pensam, lidam com o dinheiro. Para eu poder ter experiência para passar para as pessoas. Eu fui entender isso muitas décadas depois que eu entrei no banco. Então, essa coisa do propósito, às vezes ela não é clara. Mas se você ouve o seu interior, você vai ser levado a ele. É inevitável, porque isso é uma vibração. Quem acredita em vida após vida, compreende que você não chega aqui zerado. Você chega com certas coisas no DNA. Eu vou ser um financeiro, você vai ser advogado, né? Você mesmo pode lembrar da sua trajetória e saber quando você começou a pensar em ser advogado. Deve ter sido muito cedo. Por quê? Porque isso já vibrava dentro da sua alma. E isso aí, ele está carregado no DNA. O DNA já tem várias experiências falando que ele é mutável pela música, mutável pela vibração. Então, se você, por exemplo, vibra, de alguma forma, você faz essa mudança. Então, o propósito e a plenitude, eles estão justamente ligados, porque o seu propósito é um eterno caminhar. Você nunca vai alcançar o seu propósito. Você vai alcançar etapas do seu propósito. E a alegria é quando você conquista essas etapas no durante até o que você imagina sendo o destino final. Então, meu propósito é, né, pô, ter uma casa, né? A gente pensa muito em bens, né? Mas na verdade, eu olho na minha vida hoje, né? Meu propósito é estar em paz, falando, puxa, que legal, tudo que eu fiz me faz sorrir hoje. E sorrir livre, leve, solto. Isso para mim não tem riqueza maior que isso. Né? Quem falar assim que eu tenho tempo e tenho paz, esse cara é muito rico. Rinaldo, me fala uma coisa. É, a respeito do propósito, batendo na mesma tecla, é o seguinte: quando você identifica no mentorado seu a questão do propósito, ou quando você não identifica, qual é a habilidade que você desenvolveu para poder estar auxiliando essa pessoa que te procura? Essa é a mais complexa e a mais simples, né? Porque eu preciso tocar o coração dele, que às vezes nem ele tocou. Então eu vou conversar com ele para entender de fato qual que é esse propósito de alma, esse desejo, o que ele faz chegar até ele. É muito interessante que quando eu fazia
o coaching e a pessoa passava pela minha primeira sessão, eu falava mais, eu era mais direcionado a finanças naquele tempo. Eu falava, e as pessoas iam para mim com esse viés, né, de aprender sobre investimentos, organizar a sua vida, que é um dos viés que eu tenho de atuação. Eu perguntava para ele, depois que passava pela sessão inicial, para ele decidir ou não fazer o coach. Na primeira sessão, depois que ele decidia, a primeira pergunta, vou fazer uma pergunta simples, porque isso é muito simples. Por que você habita esse corpo? Aí a pessoa já faz sabe, aquele ponto de interrogação ali na hora, que é o primeiro movimento que eu faço para ela entender que ela tem que ver outras coisas antes do dinheiro. Porque aí sim o dinheiro era fluente, porque você conversa com a sua alma, com o seu interior, de forma a que você vá conseguir chegar onde quer chegar. Aí a pessoa vai dar alguma resposta para essa pergunta e nós vamos começar a evoluir dali. E entender quais são as crenças limitantes que a pessoa tem com relação à riqueza. Né? Que isso é o grande problema que faz você não manifestar. É as crenças limitantes que você tem com relação àquela coisa. Se você pensa muito, teu pai, minha família sempre foi miserável, todo mundo tentou e só se lascava, quebrava. Cara, isso eu acho que eu sou assim também, que eu já tentei umas 3 vezes e não deu certo. Então você está fazendo de novo, cometendo de novo os meus erros e não saindo do padrão vibracional daquela história da sua família. Aí entra a tal da constelação familiar, né? Porque é justamente no campo morfológico que a constelação familiar trabalha. Tudo emite uma energia. Tudo é energia. A história de alguém é uma energia que trafega e que cola naquelas vibrações que são afins. Se você nasce numa família, você não nasce por acaso. E ali você tem uma história de famílias. Então a constelação justamente ela vai fazer o trabalho de limpar esse campo energético da linhagem ancestral e lhe provocar a gratidão com relação aos seus ancestrais. Para quê? Porque o que perdoa e limpa é o perdão e a gratidão. A força do perdão e da gratidão. Então, você fala, quando eu trabalhava no banco, o pessoal saía para fazer negócios, né? Eu administrava equipes de gerentes, né? E aí eu falava, chefe, ele falava, chefe, vou lá naquela visita, lá tá, a gente conversou já sobre isso, eu estou indo lá para a gente dar a última toque para a gente fechar esse negócio. Então, a primeira coisa que eu fui ensinando eles a fazer. Então você vai falar assim, já consegui fechar o negócio tal, por isso eu agradeço. Você já agradece antes de ter no manto físico. Você vai agradecer. O agradecer ele é o combustível da manifestação. Quer dizer, quando você agradece, que você entendeu como funciona. Né? Então, pode ver, quando você é grato, você fala obrigado. Até uma palavra errada, né? A gente fala, olha, fiz isso aqui para você, fala obrigado. Você vai falar grato, que é o mais adequado. Agora, obrigado, eu concordo que não faz sentido falar isso. Obrigado. Né? Você fala, muito obrigado. Né? É meio estranho. Então é melhor falar grato. Aí virou o tal da gratidão, né? E a gente brinca agora que como que é? Muitas vezes você vai fazer um trabalho, isso é uma coisa com relação à prosperidade, que é você não saber cobrar. Aí você fala, peraí, eu sei tudo isso que eu estou falando aqui, estou fazendo aqui para a gente, né, mostrar os nossos trabalhos, os nossos conhecimentos para poder pessoas verem e poderem aprender com isso, e nós também fazermos negócio com isso. E fazer negócio com o que você aprendeu, seja em qualquer campo, é muito natural e bom. Então você precisa, por exemplo, aprender a cobrar. Só que muitas vezes fala, não, vou te dar isso aqui, te dar isso aqui, te dar isso aqui, e não tem uma doação efetiva pensada, só uma doação de crença. E se eu cobrar, estou sendo mesquinho, se eu cobrar, não sei o quê. Aí diz que mudou gratidão, agora é gratipix. Faz um gratipix para mim aí e manda, né? Pra gente pegar e pagar o trabalho. Me diz uma coisa, então o perdão e a gratidão
são emoções que exalam no coração e isso é um comunicado com Deus muito forte e que quando você pratica isso, você trabalhando isso na sua vida, igual você disse, que é trabalhado, né, na questão da constelação familiar, as pessoas conseguem quebrar algumas crenças, eles alteram alguns drives mentais e conseguem dar um próximo passo para prosperar, para ter realização pessoal, profissional, enfim, se reencontrar com o seu eu, com a sua família, com a pessoa amada, é isso? Qualquer coisa. São infinitas possibilidades, como diz a física quântica. Infinitas possibilidades. Quer dizer que não existe limitação para a criação, né? Então, agora, você entender as leis naturais faz com que você jogue óleo na engrenagem, né? Ou seja, agora vai mais rápido porque eu lubrifiquei, porque eu entendi. Essa lubrificação é esse entendimento de como as coisas funcionam, né? E mesmo a gente que sabe, que já conseguiu ter alguma visão com relação a essas coisas, vira e mexe você tem que se realinhar, porque você começa a esquecer também. Começa a cometer os erros novamente, porque muitas vezes são milênios, né, que estão cravados no seu rastro kármico. E isso você precisa limpar, isso se limpa com o atendimento. Olha como a vida ela é bondosa e vamos falar que o campo quântico chamado Deus, né, Deus é o nome que a gente dá porque a gente quer sempre personificar de alguma forma a energia. Então, se personifica o mal como o diabo e o bem como Deus, né? Então, assim, a palavra Deus, ela só é uma forma de identificar. Mas Deus, considerando esse nome, ele não está nem um pouquinho preocupado com essa questão de como o chamam. Porque, na verdade, ele é o que é, né? A força de Deus, ela é onisciente, onipresente e onipotente, né? Então, assim, só que a gente precisa dar uma identificação, senão como é que a gente vai entender as coisas, né? Então, essa força, esse campo manifestador da vida é tudo isso, né? Então, você pegar e saber lidar com todo esse aprendizado de forma a que ele seja uma máquina do bem para si e para o todo, isso é o grande combustível da criação. Então, o perdão e a gratidão só quer dizer o seguinte: olha, Ricardo, você me fez mal, né? E muito mal. Realmente você foi péssimo com relação a essa atitude, com relação a mim. Isso magoou o meu coração. Então você mexeu em pontos que eu não tenho controle, que são as minhas emoções. A minha razão entende que, poxa, o Ricardo não fez algo por maldade, ele cometeu um erro. Mas, meu, esse erro me custou pesadamente, foi um erro porque a atitude dele foi mesquinha com relação a mim. E aí isso machucou o meu sentimento, e não a minha razão. Então, por isso que eles falam, perdoar é facílimo. Eu falo, Ricardo, eu te perdoo. O difícil é esquecer. Você esquecer o fato que ele justamente machucou o seu coração. Então, o perdão, ele vem da alma e do sentimento. E a gratidão vem do mesmo lugar. Então, quando eu sou grato, que é o contrário aí de alguém te machucar, é você ser agradecido por algo que o Ricardo me fez de bom. Foi tão bom para mim, eu estava meio mal, ele me contou uma sabedoria e me resgatou daquele lugar das trevas que eu estava ali. Cara, eu sou muito grato quando eu lembro disso, mas vontade até de chorar. Tão legal que foi isso para minha alma. Então, assim, muito obrigado, sou grato, gratidão. Esse negócio, vixe, ele vem vibrando lá de dentro. E essa força que você identifica, isso eu aprendi ontem num treinamento, né? Essa força que você identifica nesse momento da gratidão e de você ter conquistado algo que você gostou muito e a emoção que isso deu, se você colar o seu próximo objetivo nessa emoção, que ele vai te dar esta emoção e você vincula, aí, meu, você manifesta assim muito fortemente. Então, o perdão e a gratidão, ele é o combustível para essas coisas, porque ele conversa no campo emocional, no campo do amor, né? No campo do coração.
como E diz aí o nas Rinaldo, frases de Jesus, só finalizando nas frases de Jesus, uma delas, que você falou, eu perdi a linha. Daqui a pouco eu não, mas volto. você Pode já falar. volta. Eu vou só fazer um complemento aqui a respeito disso, a respeito do perdão. Quando você é uma carreta bitrem carregada, se você não parar na próxima parada e descarregar ela, perdoar as pessoas que a sua carreta está carregada de mágoa, de peso, você não vai conseguir caminhar muito, porque vai gastar mais o pneu, mais o combustível e cada vez mais coisas. Então, a cada parada, você tem que descarregar essas coisas má que estão dentro da sua carreta. E quando você perdoa, você vai para o próximo nível. Porque muitas das vezes você acha que você está estabilizado e não consegue ultrapassar o próximo nível, porque o seu peso é tão grande, que você não consegue tirar um pouco dessa carga pesada que você está carregando. O Pablo Marçal, num vídeo dele esses dias, ele fez uma metáfora sobre isso e falou assim que estava indo viajar e o piloto dele falou assim que não dava para levantar voo porque tinha excesso de bagagem. Ele falou que tinha que deixar uma mala. Ele falou, mas como? Ele falou, não, temperatura está ok, tanque está cheio, passageiro está no limite e eu tenho que deixar uma mala, senão o avião pode correr risco. Daí ele falou assim, se não for uma mala, tem que ser uma pessoa, senão não sobe. E daí o Pablo pegou e falou assim, ó, na vida é assim, às vezes você tem que deixar uma mala para trás ou uma pessoa para trás para você ir. Sim. Então, se você não perdoar, você não vai para o próximo nível. Sim, o perdão é deixar essa pessoa no local dela e você não carregar ela com você, né? Então, se você Isso. tá com ódio daquela pessoa, ele tá cravado no seu pensamento todo dia. Isso. E ele não larga você. E me diz uma coisa, dentro da sua caminhada aí de sucesso, você que conseguiu a estabilidade financeira com 50 anos, igual você disse que teve uma caminhada no banco, você tem seus investimentos, hoje você tem rendas diversas e você sempre está tentando multiplicar e ensinando as pessoas na sua mentoria. O que você poderia falar que foi essencial na sua caminhada? Sabe, qual foi a visão que você teve, ou qual foi o pensamento que determinou que aquilo acontecesse? Em que momento da sua vida teve o start? Isso é muito engraçado. Mais uma vez, a gente nasce com algumas habilidades, né? Então, eu lembro, e vou falar rápido, que eu tenho uma palestra que eu faço, como conquistar sua independência financeira com rendas extras. Esse é o nome da palestra. E ali eu conto a minha história no início. Eu coloco uma foto minha lá no sítio, lá em Andradina, que não era onde eu morava, mas era onde eu vivia boa parte do meu tempo, que era o sítio dos meus avós, né? Eu morava em São Paulo, mas eu sempre ia para lá. E tô eu com um shortinho daqueles balão, né, que tinha naquela época de parquinho, era um balãozinho, e um periquito no ombro, né? Então eu tinha aquele short e aquele periquito. E o periquito não era meu, porque ele era selvagem, ele ia e voltava a hora que ele queria, né? Então, de quando ele aparecia lá, mas ele era próximo, né? E ele estava sempre lá. E a partir dali eu fui caminhando, criando coisas, aprendendo a trabalhar muito cedo, né? Com 7, 8 anos eu já tinha começado a trabalhar com meu pai. Ele era gerente de posto de gasolina, eu ajudava a lavar os carros, pôr gasolina. Com essa idade, naquela época podia, né? Hoje não pode mais. Então, eu fui crescendo. E um dia eu passei a engraxar sapatos. Eu engraxava sapatos na frente do bar que meu pai tinha. Ele saiu do posto e montou um bar. Eu engraxava sapato lá. Um belo dia eu descobri que ali o meu fluxo de clientes estava ficando pequeno. Falei, ó, preciso ganhar mais dinheiro porque aqui eu não consigo cobrar bem. E aí eu peguei essa caixa, eu lá com 12 anos, né? E fui lá para Boca do Lobo, conhece lá? Boca do Gato, Não, ali na não 15 de conheço. novembro. Onde eu fui parar? Na Boca do Gato, na 15 de novembro, que é exatamente em frente à Bolsa de Valores. A antiga Bolsa de Valores, que hoje é BMF lá. Ali tem os engraxates ali, oficiais até hoje. E aí eu fui engraxar sapato ali. Só que eles pagam ali o ponto, aquelas coisas, tudo pra estar ali desde aquela época. E eu meti a caixinha no chão lá, moleque, né, 12 anos. Falei, vou engraxar.
E comecei lá, ó, gente, quem vai engraxar, não sei o que tal. Aí já colou um dos engraxados lá, oficiais lá, falou, você não pode ficar aqui engraxando onde a gente engraxa. Ué, mas meu, tem umas 500 pessoas passando por minuto aqui, que você tá preocupado com o que eu tô engraxando aqui? Falei, eu já não é com essa ideia naquela idade. Não, você não pode. Não, eu vou ficar porque eu quero engraxar. Eu sei que eu tomei um couro do cara, né? Ele me deu umas 10 pauladas e me pôs pra correr. Aí eu, eu fui lá, desci ali aquele local e comecei a descer, indo pra Avenida São João. Quem conhece ali vai saber onde é. Aí eu sentei ali e tava, né, chorando. Eu realmente eu tinha apanhado. E tava chorando pela mágoa da coisa e pela surra em si. O cara me deu uns tapas, né? Nunca tinha apanhado na rua, né? Eu tinha sempre criado com carinho pro meu pai e minha mãe. Aí a vida começou a mostrar pra mim que não é bem assim as coisas, né? Aí eu, beleza. Só que eu olhei pra frente, tinha um prédio, uma porta. Grande, gigante a porta, assim, ó. E eu vi as pessoas entrando ali, todo engravatado e todo mundo rindo, brincando e entrando ali. Um monte de gente entrando ali e saía gente. E o pessoal, eu falei pra mim, cara, eu nunca mais, eu dei uma descarga de O'Hara ali, né? Eu nunca mais vou passar por essa história de apanhar de alguém porque eu quero trabalhar, cara. Né? Nunca mais. E eu falei com tanta convicção aquilo ali. E um dia eu vou ser igual esses caras que entram aí nessa porta aí, ó. Vou trabalhar igual eles. Beleza. Moleque, 12 anos. Vambora. Aí a vida seguiu. 15 anos eu entrei no Banco do Brasil. Através de um concurso lá da escola, eu entrei no Banco do Brasil. Beleza, fiquei trabalhando lá em São Caetano. Aí um belo dia falou, ó, você vai fazer 18 anos, se fizer um concurso aqui de escriturário, você pode ficar no banco se você passar. Fala, tem isso, tem isso. Aí o que precisa? Você precisa passar na prova e precisa estudar. Mas tem um curso preparatório para você fazer. Ah, é onde é? Ah, aqui nesse endereço. Aí eu fui, tal, tal, tal. Peguei o ônibus, fui andei, era lá no centro de São Paulo. E quando eu fui chegar, entrar na porta do curso, era aquela porta que eu falei que um dia eu vou ser igual a esses caras. Entrei pela mesma porta. Inacreditável. Isso é manifestação de realidade. Demorou um tempo e eu não tinha a menor consciência do que era isso, mas eu fiz. Fiz, caminhei com a lei natural. E exemplos como esse eu tenho um monte na minha vida. Esse eu gosto de falar porque eu não sabia de nada. Eu era uma criança. E mesmo assim a lei se manifesta. Essa é a bondade divina. Ela se manifesta de qualquer forma. Como que é? Quando a atitude é positiva, a providência divina se manifesta. Me diz uma coisa, qual é o método que você utiliza hoje? Em que área? Na área da mentoria, quando você Tá. vai atender uma pessoa para passar essa história de vida que você tem e ensinar as habilidades que você desenvolveu. Ou nos diga como que você conseguiu desenvolver essas habilidades todas e depois como que você utiliza na sua metodologia. Primeiro, aprendizagem contínua. Estou com 56 anos, com a minha independência financeira conquistada, e eu estudo ainda 10 horas por dia. Né? Então, assim, continuo lendo, 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 aprendendo, fazendo curso. Nesse momento, eu estou fazendo 5 cursos ao mesmo tempo. Né? De várias coisas que são habilidades que eu preciso, justamente habilidades técnicas que eu preciso para poder manifestar os negócios de forma mais veloz. Né? E quando a gente fala de mentoria, a diferença de coach para mentoria é justamente essa, que até aprendemos aí fortalecer recentemente um treinamento. E aí você precisa entender não o que você quer, o que eu sei, eu vou dar um curso para você. Não, eu vou falar o que você precisa saber. Ah, eu estou com essa dificuldade, essa. Aí eu puxo da minha prateleira o que eu posso te oferecer para você evoluir naquele sentido do seu objetivo. Porque eu entrego o que você precisa e não o que eu quero te entregar. Então você vai falar que, não, eu tenho um curso, eu tenho um método que eu estou construindo e depois eu vou dar um jeito de formatar isso dentro da mentoria, porque ele era mais uns treinamentos. Chama Método Rocha. Meu nome, Rocha. R-O-C-H-A, Rocha. Quer dizer o que esse R-O-C-H-A? Renda, organização, conhecimento, habilidade e atitude. O chá, que é o de Rocha, já é um pensamento, uma tese validada, né?
E você tem que ter conhecimento, habilidade e atitude. Então, ali dentro, eu vou encaixando as partilheirinhas. Então, renda, você quer aprender a fazer dinheiro? Eu vou te ensinar. Você quer aprender a organizar? Que é o ó, eu vou te ensinar, que é a organização financeira. Depois, consistência, eu vou falar como é que você faz para ter conhecimento, consistência, habilidade e atitude. Então, ali, vai sair dali 1 hora, um treinamento gravado de apoio. Mas a ideia é que sempre nas mentorias, seja ela em grupo ou seja ela individual, existam 6 encontros. E esses 6 encontros, nós vamos levar você do ponto que você começou ao ponto que você vai falar para mim, ó, eu quero chegar aqui. Eu vou tentar te levar lá dentro dos meus conhecimentos. Se eu não conseguir te levar ali, pelo menos na direção de, eu vou te colocar. Porque muitas vezes são coisas novas que eu preciso aprender aí. Eu, por exemplo, estou agora fazendo a mentoria de uma produtora de filmes. Eu nunca tive a menor ideia do que é filme no sentido de produção. Aí vamos lá, porque é um negócio, você precisa administrar de qualquer jeito. Então, eu vou, boa parte do caminho, aprender com aquela pessoa que ela vai me trazer os conteúdos que ela tem. E aí eu vou associar esses conteúdos aos que eu tenho de visão de mercado, de negócios e visão de vida. Então, é um produto de mentoria, é um produto personalizado. Essa é a diferença. Viu, Rinaldo? Ele é um produto personalíssimo, como Personalíssimo, tá na moda, né? Essa palavra. dizemos no direito. Deixa eu te Tá na moda falar. que é aquela história dos bens lá que não foram registrados lá do governo, que eles falavam assim, é de uso personalíssimo. Né? Se é personalíssimo, não é para ir para nenhum lugar, é da pessoa, né? É, isso mesmo. Quando você fala da metodologia do Rinaldo Rocha Mentor, do método Rocha, do conhecimento, da habilidade, da atitude, eu fico pensando aqui que quando o mentorado te procura, ele te apresenta um problema e você dialoga com ele esse problema. Isso daí acontece naquela sessão de diagnóstico, onde você bate um papo com a pessoa e ela vai te apresentar o problema ali e você vai entender, de acordo com as habilidades, qual é a situação que ela está hoje. E você vai perguntar onde que ela quer chegar. É isso que você me disse? E você dá a mão para ela e mostra o caminho para ela. Porque muitas das vezes a pessoa até sabe onde quer chegar, mas está perdida e não sabe qual o caminho pegar. E o mentor, ele entra nesse lado, né? Nesse lado de um auxílio, de uma forma de dar a visão para o mentorado. Espiritualmente, um dia eu aprendi essa questão de mentor, que mentor é o seguinte, você fez um buraco, mas você tem que tapar. Eu, mentor, eu vou lhe dar a pá, vou enxugar o seu rosto, mas eu não vou pegar a sua pá e tampar o seu buraco. Primeira consciência essa situação que você está é sua responsabilidade. De mais ninguém. Ah, mas eu tô assim porque eu perdi muito dinheiro, que eu tinha comprado um carro caro, estava pagando, bati e não tinha seguro. O cara veio e bateu em mim, não eu que bater no outro. Aí eu perdi o carro e estou endividado. De quem é a responsabilidade? É do cara que bateu em você ou é sua? Não importa que forma veio, é sua responsabilidade. Primeiro ponto, assumir que o problema é seu. Segundo, então se é meu, tá mais fácil. É eu que tenho que resolver. E não o outro. A gente tem muito costume de colocar no outro a culpa, né? A culpa é sempre de qualquer coisa menos minha. E é essa hora que você tem que parar e falar, pera, por que eu tô falando? Pera aí, isso aí, qualquer coisa é minha responsabilidade. Porque, no mínimo, eu atraí aquela situação para minha vida. No mínimo. Isso se eu não fui agente causador. Agora, quando eu tô aqui parado, sentado, e aí cai um avião em cima da minha casa, né? Eu sou vítima. Dentro dessa visão, existem vítimas? Não existem vítimas. Agora, o mais legal que eu acho é isso. Pô, se eu sou responsável, então eu posso mudar. Eu não posso mudar o outro. Mas a mim, eu posso. Então eu vou pegar e olhar como eu faço para mudar. Como é que eu faço para mudar? E aí que entra os apoios de mentores, terapeutas, psicólogos, médicos,
um conselheiro, um amigo, um amigo, eu sempre falo, amigo que fale coisas boas, né? Então, assim, tudo isso é a mentoria. A mentoria é ajudar a pessoa a pensar junto com ela. Então, ela não dá para falar que é de determinada forma, mas ela vai numa direção. Me diz uma coisa, a respeito da pessoa que tem certo patrimônio e ela te procura falando que ela não quer desenvolver mais a atividade que ela desenvolve. E ela quer viver e sobreviver desse patrimônio que ela tem. E ela quer uma orientação na área de finanças, para que você possa orientá-la, para que ela tenha renda e esse patrimônio não se desvalorize. O que você Ok. falaria? Sempre assim, vamos falar patrimônio 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões, né? Conforme o valor que você tem, você alcança melhores rentabilidades. O mercado é assim, tripé da segurança, da liquidez e dos ganhos. Né? Esse tripé tem que ser atendido. Se eu aumento o ganho, eu aumento o risco. Se eu diminuo o ganho, eu diminuo o risco. Então, ou seja, a poupança paga menos que um fundo de ações. Porém, o fundo de ações pode dar negativo e a poupança nunca dá negativo. Então, você fazer a escolha de fazer um capital protegido que gere um juros envolve escolha de perfil, né, de investimento. Então, você vai pegar e vou aplicar, eu tenho 10 milhões, eu vou diversificar, que é sempre a regra básica, de forma a que, com pouca parte desse capital, eu ganhe mais do que a maior parte do capital que está protegido. Então, se eu pegar 7 milhões ou 10 milhões, eu vou travar ele na aplicação que seja mais segura e dê melhor rentabilidade, com coisas próximas do CDI. Então, estamos falando aí em CDBs, falando aí em CRA, CRI, né? Que são modalidades de investimento, né? Sempre olhando o que você precisa de alguma forma se proteger de uma quebra daquele banco. Porém, com o fundo garantidor, você tem uma limitação por CPF e por instituição bancária. Então, ou seja, só tem garantido 250 mil por instituição. Né? Na mesma instituição, se você tiver 7 milhões lá, e esse banco quebrar, você pode ser ressarcido pelo fundo em 250 mil reais. Então, assim, tudo é uma questão de proteger. Então, você pode colocar também parte em imóveis. Tudo isso vai depender do perfil da pessoa. Ah, não quero ter imóvel, esse negócio ficar administrando, cuidando de aluguel, imobiliário, inquilino, não quero. Eu quero deixar no banco pegar dinheiro. Beleza, então. Então você pode fazer isso de diversas formas e da melhor rentabilidade possível. Então a gente fala hoje em fundos que tem aí, a gente está falando em CDB pagando 200% CDI. Agora imagina o CDI andando aí a 13%, 12%, 200% é 26% ao ano. Isso é uma verdadeira fortuna. Isso, e aliás, uma fortuna e um problema seríssimo para o país. Porque simplesmente ninguém vai mais investir na produção, ganhando 26% no mercado. Né? Quem vai, né, em sã consciência, correr risco numa indústria que tem todo tipo de risco, em vez de deixar lá no banco? Então, assim, a gente pode o quê? Aproveitar esse momento e deixar o dinheiro aplicado, rendendo nas famosas renda fixa. Por quê? Porque hoje, em tese, a partir de agora, o Banco Central deve começar a diminuir as taxas de juros para a gente chegar ali à situação das casas de um dígito. Né? Hoje a gente está falando aí, tem Selic de 13, para ela vir pelo menos ali para a casa dos 7%, 6%, como já esteve. Né? Mas isso, com a independência do Bacen, a ingerência do governo ficou bem menor, né? Então o Bacen pode tomar as decisões por ele, e se elas forem técnicas e não enviesadas, está tudo bem. Temos que aproveitar disso. Não sei se eu respondi a pergunta com relação a isso, mas é o caminho do Respondeu sim, investimento é e esse. surgiu uma dúvida também que muitas pessoas acredito que tenham também. Você falou que se desse um problema no investimento, o Banco Central garante até 250 mil reais, é isso? Não é o Bacen. O Bacen ele coordena tudo isso, mas é o Fundo Garantidor de Crédito.
Então, o fundo garante... FGC. Ele garante por CPF ou por Por instituição? CPF, por instituição, 250 mil. Se você tem 4 bancos e tem 1 milhão em cada banco, você vai conseguir resgatar desse fundo 250 mil de cada banco. Então, quem tem muito dinheiro não tem como se proteger do fundo garantidor, porque ele não cobre tudo. Então, sempre pense em colocar algo em imóveis. Tem diversos tipos de investimento, né? Então, são infindáveis. Só Eu cuidado, eu vi sempre uma... falo, não existe dinheiro fácil. Você vai falar Não, assim, é que... vou ali aqui a criptomoeda que vai dar não sei tanto. Lembre-se que é um mercado não regulado, começa daí. Viu? Me diz uma coisa. Então, você chegou num patamar que o trabalho para você hoje é um prazer, é isso? Que eu acho que devia ser todo mundo devia fazer isso, né? Tentar seguir o seu coração e ir na direção do que ele fala, né? E para que você chegue em um momento. Então eu cheguei aos 50 anos e a minha escolha sempre foi essa. Eu estou aqui de passagem. Eu preciso fazer um caixa para depois eu realizar as coisas que eu mais quero fazer. Meu aprendizado, as minhas viagens, já viajei aí por diversos cidades, países, continentes. Fiz isso durante da minha carreira, não falei vou fazer depois que eu aposentar, né? Não, vou fazer durante. E agora, depois que eu aposentar, eu até fiz menos, porque eu tive que me dedicar mais a todos esses trabalhos. Mas pretendo pegar o meu veleiro, fazer as minhas viagens, né? Porque é um sonho, uma coisa que vibra dentro de mim. Então, assim, a gente tem que estar sempre buscando essa coisa de alma, né? Para você conseguir realizar. É nesse sentido a sua pergunta? É nesse sentido mesmo. E agora vem uma outra pergunta no mesmo sentido, que é o ter e o ser. Eu vi que Hum. você fala sobre isso também. Você poderia dar uma É, explicação para nós? é, na verdade, assim, a gente está numa sociedade em que parece que você tem que ter um monte de coisa para você ser alguém, né? Então eu falo assim, eu tenho uma bela casa, um belo trabalho, um bom cargo, um bom carro. E aí a gente vai para Matrix das redes sociais, né? Que lá todo mundo é bem-sucedido, né? Que os que não são não falam nada e os que são cantam aos 4 ventos. E aí o que acontece? Dá a impressão que todo mundo que está ao meu entorno, que eu vejo ali no Facebook, que são meus amigos, tá todo mundo bem. E eu tô aqui, meu maior, né, aperto correndo atrás do negócio, mas é que sou só eu sou muito competente mesmo. Porque todo mundo lá que eu olho tá em festa, tá no restaurante, tá não sei aonde. Aí ninguém conta a história dos bastidores de cada história, né? Aí você chega um pouquinho perto, você começa a ver as coisas. Fala, pô, não é bem assim, hein? Já vi que o povo tá mais contando história do que, de fato, a verdade que é o que está acontecendo ali. Então, o ter e o ser tá ligado ao ego. Ou seja, eu tenho uma Ferrari e eu mostro ela. Para que eu mostro ela? Se não for para agradar o ego próprio. Fala, eu tenho uma Ferrari. Não que eu não ache aquele carro fantástico. Nossa, minha vontade, né, é poder andar numa daquela. Mas aquilo vai ser, é uma vontade do meu ego, não é do meu ser. Se você me deixar na mata 5 dias, sozinho, eu vou estar mais feliz que eu tenho uma Ferrari. Porque ali, cara, eu vou estar aonde, de fato, eu me sinto bem. Assim, quieto, na mata. Então, assim, agora sou eu. Cada um tem o seu jeito. Tem gente que prefere ficar com os amigos, com a família, que eu também gosto, mas não deixo de poder buscar tudo. Então, porque ali eu sou. Não quer dizer que eu tenho. Agora, também não quer dizer que ter as coisas tem algum problema. Não tem problema nenhum. Você precisa só ser maior que isso. Maior que o ter. E aí você é ser. Aí você é com o seu interior, é com a sua conexão espiritual, é com as forças divinas de Deus, quem quer que seja, e que você Viu, Rinaldo? entregue. Então, quando você tem um ser muito maior que o ter, você exala uma radiação boa, uma energia boa,
Você consegue transmitir toda essa energia do bem quando o seu ser é maior que o seu ter? Sem dúvida, primeiro para você, né? Para você, quando você consegue ter esse entendimento, você se sente muito bem. E isso emana para os outros. E você naturalmente é uma luz. E como diz lá nas parábolas de Jesus, vocês são a luz do mundo, né? E o Então a sal gente do mundo, né? e o sal do mundo. Agora, com foco no ego, dificilmente você vai ser isso. Então você tem que começar a trabalhar. Isso é uma palavra E- do Osho. Quem conhece o Osho, né, que é um mestre indiano aí, ele fala assim: o homem só é livre de fato quando ele é livre dos seus desejos, né? Então assim, eu, eu desejo, mas eu sou maior que o meu desejo. Eu consigo abrir mão dos meus desejos. Um pensamento alquímico é poder ter e abster-se é poder ter duas vezes. Isso é um pensamento alquímico que eu aprendi com um mestre de alquimia que eu estudei com ele. Então, assim, Mas primeiro, isso que você está falando, tem um experimento que retrata isso. Eu vou te explicar aqui. Eles fizeram com crianças numa sala de aula e pegaram e deram um chocolate para cada uma das crianças. E falaram o seguinte: quem não comer o chocolate durante a aula, na próxima aula terá 2 chocolates. E a aula ai, demorava 5 minutos, 50 minutos. E daí pode comer se quiser, mas quem não comer vai ter o segundo. E é, fizeram esse experimento, uma criança comeu, outra comeu, e a hora que passou a aula, foram ver, poucas crianças não tinham comido. E daí continuaram fazendo esse experimento e identificaram comportamentos. Essas crianças que comeram o chocolate eram consideradas imediatistas. Elas não conseguiam acreditar que poderiam ter mais no dia de amanhã se abstesse dessa situação. E vem de acordo com a frase que você falou, né? Se você é maior que o seu desejo, se você segura o seu desejo e abstém dele, você pode ter o seu desejo por 2 vezes. porque você ficou livre dele. Então o universo entende que você sabe manifestar, mas entende que também sabe fazer escolhas, escolhas sábias, né? Que sejam benéficas ao todo e não apenas para você. Então, muitas vezes e eu me coloco dentro disso, né? É uma prática constante de melhoria, né? Não é uma coisa que você fala assim, eu sei, estou bem, estou livre disso. Não, o ego ele dá contornos. Ele é um outro ser dentro de você. E você precisa entender que quem comanda não é o ego. Quem comanda é a consciência. E aí Viu, ela diz Rinaldo? ao ego o que fazer. Viu, Rinaldo? Então, o nosso diálogo aqui, a nossa entrevista aqui está indo num rumo bom. Se o projeto é sabedoria, e a sabedoria é vizinha do conhecimento, e o conhecimento é a experiência, essa experiência ela está sendo exalada aqui nesse momento. Você trazendo tanta experiência e eu dando alguns feedbacks, quer dizer que a sabedoria ela está vivendo, ela está energizada nesse ambiente aqui, nessa interação que nós estamos tendo nesse momento. Então, o Projeto Sabedoria, ele tem um propósito de ajudar o próximo, trazendo muita informação. Estamos no caminho certo, então, né, meu amigo? Sem dúvida, né? E eu sempre falo, todo mundo que você traz aqui no seu canal vem naturalmente, de alguma forma, atraído pelo projeto. Eu não sabia até o momento que você me contou. E quando a gente conversou, fez todo sentido eu estar aqui, você me convidar e eu concordar. Porque para nós, o caminho atrativo que nós temos, essas forças precisam se unir. Para justamente cada um trazer o seu entendimento e esse entendimento ser bom para o todo. Isso é missão. Isso é propósito. E isso faz bem à alma e isso nos gera gratidão. Você vê como é um conjunto, né? De coisas que você
justamente vai manifestando, né? Não é por acaso que nós nos conhecemos. Há pouco tempo, inclusive, né? Sim, e é interessante quando a gente começa a falar da gratidão, dessas emoções, e quando você dá o primeiro passo, você sempre se questiona e se pergunta: ah, o que eu vou fazer? Ah, por que que eu vou fazer isso? E muitas das coisas, você, antes de começar, você fica se questionando: ah, mas como que vai acontecer? Como que eu vou fazer? E os grandes mestres, eles falam o seguinte: dê o primeiro passo, que o como vai ser apresentado para você durante o caminho. E quando eu comecei e eu entrei nessa vibe digital, eu falei, não, eu vou dar o primeiro passo que as coisas vão acontecer. E foi num dia que eu determinei, falei, não, vai ser hoje. Vamos arrumar, já desmanchei a minha sala do escritório de advocacia, já estabeleci aqui um estúdio para a gente poder gravar o podcast e as coisas começaram a acontecer. Conversei com um amigo, com outro colega, dentro da mentoria o pessoal gostou da ideia e as coisas foram acontecendo. E o como ele está acontecendo ainda durante as coisas. E eu acredito que É vai engraçado acontecer. que vai acontecendo, né? Vai. É muito impressionante como você vivencia isso e as coisas vão acontecendo. Olha só que interessante. Quando eu entrei nesse projeto, eu fiz alguns compromissos comigo mesmo, né? Então, um deles foi estabelecer uma questão com o meu corpo físico. Eu falei, não, eu tenho que cuidar do meu corpo físico para que o meu corpo físico tenha uma mente sã. E isso vai dar condições de eu ter um foco maior, feedbacks melhores. E daí eu comecei a acordar mais cedo do que eu estava acordando. E eu comecei a ir na academia antes de levar a minha filha para o colégio pela manhã. E daí isso eu venho fazendo já há quase 60 dias. E paralelo Olha a que isso, beleza. eu falei, não, eu gosto de tomar uma cerveja artesanal, aquela coisa, daí eu parei. Falei, não, eu vou tomar também, que eu tenho que abrir mão de alguma coisa para ter outra, né? E daí eu parei também. Então, essas coisas vão dando foco e o propósito vai ficando maior para que você atinja aquilo que você deseja. Não que o desejo é maior que tudo, mas o propósito é maior que isso. Igual você falou agora, eu consigo dominar essa parte do desejo muito tranquilo. Ah, eu não vou ter agora, tá bom. Depois eu vou ter, eu sei que eu vou ter. Porque é natural que vai vir na minha vida. Porque durante a minha experiência, na minha jornada, igual você teve a sua, eu tive vários desafios. E cada desafio que eu passei na vida, eu tive que colocar um gancho lá, que nem o alpinista coloca, para se segurar, para poder subir mais 1 metro para cima, sabe? Senão eu caía para baixo. Então, eu tinha que ir assim na minha vida e foi constantemente. E é E muito às vezes bacana quando a você está gente no cai, propósito, né? né? Às vezes tem algum gancho que você cai na subida que falha, mas tem um mais para trás que é mais reforçado que te segura, né? Então esse dar um passo, voltar dois, dar um passo, volta um, dar um passo, não volta nenhum, aí você vai indo para frente, né? E vai construindo o seu caminho. Entender, por exemplo, que nas leis naturais, a natureza não dá saltos. Ela não dá saltos. Ela vai na pegadinha. Tá? Tem uma árvore que demora, uma planta que demora 4 meses para ficar adulta e tem planta que demora 40 anos para ficar adulta. Dentro do mesmo ecossistema. Então, assim, essa diversidade a gente também precisa trazer para nós, né? Que a gente tem um caminho a seguir que muitas vezes pode ser rápido e pode ser mais lento. Mas entender que se eu posso agora, mas eu posso me abster, então, a hora que eu precisar, eu vou ter de novo, porque eu já sei como eu chego ali. Né? Ah, não tem a história, tem gente que é milionário e quebra, e um ano depois ele está milionário de novo. Porque ele já sabe o caminho. Esse é o lance. Então, o lance é aprender o caminho. E não. Rinaldo, Agora eu vou falar. Falei tudo isso, né, num composto mais você falou uma. filosófico do fato, mas vamos falar que um ancião fala. Então, como os anciões da tradição que eu frequento me ensinam. E fala, ó, essa mesma coisa. O caminhar se aprende caminhando. Ponto. Ou seja, conhecimento e sabedoria, que é o que você é o seu
Eu sou a ideia do canal. Conhecimento é saber que tem um feijão dentro do sapato. E sabedoria é andar com o sapato dentro, com o feijão dentro. Aí você vai ver o que quer dizer um feijão, né, dentro do sapato quando você pisa. Né? Por quê? É a experiência. É a executar o conhecimento. Daí você fala, Viu, "Pô, agora eu realmente sei, né?" viu, Rinaldo? Você falou assim que até para você chegar até determinado local, beleza, dali para frente é mais difícil. E muitas das pessoas elas conseguiram atingir um nível familiar, social, profissional, financeiro, e eles querem dar um up para o próximo nível. E Sim. muitos não querem pagar o preço, e muitos acham que está muito difícil, e muitos reclamam, muitos trabalham muito e estão dando tiro para todo lado. Tá Como que sofrendo. funciona quando a pessoa está num platô e ela não consegue sair desse platô? Ela chegou até aqui. Até aqui ela soube chegar. E daqui para frente, como que faz? Começa assim várias coisas. Eu fui até um ponto e ali estagnei. Aí pode ser um milhão de coisas. Mas primeiro é parar, né? Tipo assim, às vezes o universo para você se reposicionar. Fala, ó, tô indo para cá, tá indo bem, mas agora parou. Ou você é persistente e não desiste simplesmente pelo ato impensado só de continuar, ou você tem convicção plena dentro de você que a direção é aquela, independente dos obstáculos. Então, se você estagnou ali, a parada é para ver. Isso está dentro do seu propósito? Aí eu falo, igual eu recebo muitas ofertas de negócio, é um negócio diário. Ó, Rinaldo, o que você acha desse negócio? O que você acha disso? Aí eu chego sempre, olha, isso, faço duas perguntas. Isso vai me levar ao meu propósito? Vai ajudar? Aí eu ouço. A segunda pergunta, né? Isso é bom para o todo? Aí se é bom para o todo, então eu vou fazer. Se é bom para mim e bom para o todo, eu faço. Agora, isso aí não vai me levar ao meu propósito, não é na direção. Então, cara, não vou gastar seu tempo nem o meu. Isso não posso fazer agora e também não me interessa, por causa disso aqui. Né? Agora, isso me interessa, deixa eu ouvir. Porque isso vai colaborar para com o todo. Que nem eu estou fazendo 5 treinamentos de negócios para acrescentar nas minhas prateleiras de negócios que eu tenho. Porque eu sei que eu tenho deficiência naquilo e o mercado tem uma necessidade disso. Então eu preciso aprender, porque aí eu tenho o quê? Um produto a oferecer, um conhecimento a acrescentar, técnico. Não assim só, né, levando para as questões mais abstratas do saber, né? E mais assim nas questões concretas do que vai. Faz o seguinte: eu estou devendo tanto, como é que eu saio daqui? É rezando, né? Só rezando? Não. Você tem que rezar e realizar. Então você vai, tá. Então vamos lá, pega isso aqui, faz isso aqui. Pega isso aqui, faz isso aqui. Já várias pessoas que passou por mim que estavam endividadas conseguiram dar bons saltos na recuperação dos seus capitais. Mas normalmente eu faço ela entender o que a fez chegar ali. É a primeira coisa. O que te fez chegar nessa situação, né? É isso. Rinaldo, me diz uma coisa. E o poder da decisão? Você tem que decidir se você se levanta ou não da cama todos os dias. Se você almoça em tal lugar ou não. Se você conversa com tal pessoa ou não. Esse poder da decisão diário, o que você vê que interfere no mundo dos negócios? Eu sempre falo, quem decide rápido acerta ou erra mais rápido, né? Então, se você pegar, acertar ou errar mais rápido, você já toma a segunda posição mais rápido. Ah, acertei, continuo. Errei, vou revisar o que fiz. Então procure, isso é um ensinamento das startups, né? Procure executar rápido e errar pequeno, porque aí você corrige tudo rápido. Agora, quando você faz uma sacada muito grande que você elaborou, que é o tudo ou nada,
Aí começa a ficar complexo das coisas darem certo. Então você começa a errar, voltar para trás, errar, voltar para trás, errar, voltar para trás. Porque você está dando passos muito grandes, né? Tentando dar saltos, que eu falo, né? Saltos. Né? Tá até com minha formação, porque tem uma formação também, essa aqui, ó, Quantum Leap, já ouviu falar? Não, não ouvi. É uma Pode me forma... explicar? Isso aqui é a formação do curso do T. Harv Eker, conhece? Sim, T. Harv Eker, esse sou aqui, ó, de Harvard. escreveu esse livro, Segredos da Mente Milionária, que eu recomendo fortemente que todos leiam devagar 10 vezes esse livro. Pode ver que ele tá cheio de Tô, papelzinho. eu Tá cheio de... vou ler pela segunda 10 vez, então. vezes esse livro. Lê, pega cada frase, passa um ano lendo esse livro e catando cada frase e procurando internalizar cada frase. Vou abrir uma aqui, vai, na sorte. Vamos lá. Se você não está verdadeira e plenamente determinado a fazer fortuna, o mais provável é que não a obtenha mesmo. Tá tudo ligado com a gente conversou até agora, né? Você vê como as coisas Tá, são. Abrindo o tudo VAP. ligado. Então, assim, ou seja, quer pagar o preço para ser milionário? Faz sentido para sua alma? Para minha, não faz. Para minha. Agora, o que eu tenho até agora faz todo sentido. E aí, isso eu fortaleço. Então, o T-Javier é justamente, olha lá, Quantum Leap. É uma formação de 2 anos e meio para aprender a dar um salto quântico. Que eu fiz aí agora, foi antes da pandemia que eu fiz esse treinamento. Depois deu uma confusão danada lá, né? Eles pararam de fazer esse treinamento aqui no Brasil, eles estão voltando agora, este ano. Né? Porque deu um problema lá com a pessoa que cuidava lá, o representante brasileiro, deu até polícia o negócio. Mas você vê, esses caras são muito bons. Imagina alguém fazendo um evento de 3 dias inteiros, só com um papel igual esse que você tem na mão aí. O cara tem um papel na mão e ele carrega um evento por 3 dias. Não passa Mas, um PowerPoint. Não passa mas um PowerPoint. a experiência de vida dele é muito boa também, né? É. Não passa um PowerPoint e no final dos 3 dias ele vende um produto de 25 mil reais que o pessoal, de verdade, troca a tapa para comprar. Fala, não Uau, tem como maravilha, aprender hein? com um cara desse? É, temos que O cara tem aprender. cada movimento calculado e isso ele nos ensinou nesse curso Quantum Leap. Rinaldo, o papo está indo de bom a melhor. Tem Boa. mais umas 3, 4 perguntas aqui para a gente não ficar também atrapalhando muito os seus Não estudos aí. acaba, Eu não quero. acaba, acaba tudo que eu sei. Mais 2 perguntas não tem mais o que dizer. Não, para acabar o que você sabe, a gente vai ficar mais de 24 horas direto Oh, e eu vou ter que ajudar a falar, senão você vai ficar 48, porque o que você tem de experiência, meu amigo, que eu consegui observar ali no link da tua bio do Instagram, é assustador e uma coisa muito gostosa de saber. Deixa eu te falar uma coisa. Vamos ir para a parte do Instagram? boa. Eu vi o teu Instagram. Eu gostei bastante da thumbnail que você fez com a imagem da tua Legal, né? entrevista com com a Cláudia. apresentadora do Ela Invest. Você usou 6 posts para usar uma única imagem. Eu sei que você tem uma É uma mosaico expertise aquilo lá. também. Você acaba ajudando pessoas que entram na tua mentoria nessa também, vamos dizer, nessa pegada do digital, do Instagram, né? Como que você aprendeu e você trabalha isso com as pessoas? E o que você poderia dar uma palhinha aí para o pessoal? É, Porque o Instagram é a bola da vez, é a vitrine do mundo, todo mundo está lá, é Instagram é o show, de fazer negócios. o Facebook é a casa. O Instagram é o shopping center. Essa é a definição, né? Do Boa, cliente. gostei. Então, assim, é igual você vai falar, você vai ter um negócio, ou você procura o cliente, ou o cliente procura.
Essas duas hipóteses. E no marketing digital, ele nunca é nada diferente do marketing físico. É tudo do mesmo jeito, porém é no digital. Então eu tenho que cativar o cliente, eu tenho que ter relacionamento com o cliente. As pessoas precisam saber as qualidades do meu produto. O meu produto precisa ser honesto para que seja verdadeiro para os meus clientes e traga uma melhoria, uma solução para eles, né? Hoje acontece muito no marketing digital do pessoal, a gente fala o copyright, que é a carta de venda, é 20 vezes melhor que o produto que ele entrega, porque o cara, fez uma propaganda incrível. E quando você usa o produto, nem tanto. Não é uma coisa tão assim, né? Então, assim, o marketing digital, a gente não... Tem que tomar muito cuidado para não entrar nas modinhas, né? Tem muito marketing digital que é modinha. Então, você fala assim, vou fazer o TikTok e vou dançar. Ficar dançando lá. Por quê? Porque justamente o que faz o TikTok rentabilizar? É você prender a atenção da pessoa por mais tempo. Porém, o tempo do TikTok é 8 segundos. Então o cara dançou, tal, tá bem vestido, dança bem. Eu fico lá um tempão olhando e eu monetizo. Então as redes sociais, elas são coisas que estão sempre em transformação. Ora é um jeito de fazer, ora é outro jeito de fazer. Então tudo que eu falar agora, quando for ver esse vídeo daqui 6 meses, vai ter mudado. Vai ser diferente com relação ao Instagram. Mas tem algumas coisas que são básicas a serem feitas, né? Você tem um bom design do Instagram, ter uma criatividade com relação aos conteúdos que você coloca, ali uma responsabilidade com o conteúdo, né? E o meu WhatsApp, na realidade, ele não estava trabalhado, porque eu não estava trabalhando o WhatsApp. Eu comecei a trabalhar há pouco tempo, depois dos assentamentos que eu tive, porque eu também faço vários treinamentos de marketing digital. Eu sou embaixador de uma plataforma de marketing digital chamada Builderall. Essa plataforma é para pequenos empresários, pessoas que querem cuidar de site, funil de venda, webinar, né, fazer revistas digitais, fazer uma automação do seu WhatsApp. Tudo isso eu faço por essa plataforma. Então a E gente fala o nome falando. de novo da plataforma aí para o pessoal poder E anotar ele, além devagar. de ser uma plataforma que você usa, se você olhar todas as mídias que você vê lá naquele cartão que eu te mostrei, é feito nessa plataforma. Plataforma Builderall. Eu sou embaixador dela. Ela, além de ser um negócio para você usar e montar suas coisas, ela é um próprio negócio. Quando eu vendo esta plataforma, eu vendo uma mensalidade dela. Ricardo, passa a fazer seu site dentro dessa plataforma, a automatizar seu Instagram, você vai ter também um Zoom lá dentro delas, você vai poder fazer um webinário perpétuo, você vai poder fazer uma EAD, né? Eu tenho uma EAD completa dentro dela de cursos gravados. Eu posso colocar tudo dentro dela sem ter que pagar as plataformas como Hotmart e vender dentro dela, também fazendo checkout pelos mecanismos de pagamentos normais. E com isso eu pago uma mensalidade que faz tudo. Aí quando eu convido, eu ajudo a pessoa, eu dou uma mentoria para ela aprender a começar. E depois ela vai continuar. Então isso faz parte. Por quê? Eu ganho parte dessa mensalidade que ela vai pagar quando eu vendo. Então eu tenho uma recorrência, né? A famosa recorrência que é o sonho de todo mundo. Entrar dinheiro todo mês. Então se eu ganho R$ 50 para trazer um cliente e eu tenho 100, quantos mil eu ganho por mês? Só do cara pagar a conta dele. Então, essa plataforma é um dos meus negócios. Tem recorrência. Por ter ideia, toda a despesa nossa de casa, eu e minha esposa pagamos só com essa plataforma. Entra dinheiro, tudo que é de casa está pago ali, ó, né? Todas as nossas despesas, né? Supermercado, água, luz, telefone, tudo sai dali e paga tranquilamente. Aí eu tenho outros negócios, por exemplo, esse que eu estava até tomando a caneca aqui, ó. Esse é um outro negócio, ó. É uma mini franquia de caricaturas, que é a maior empresa de caricaturas do mundo. Ninguém nunca na história da humanidade fez tantas caricaturas. Esse é um pitch de venda. Você quer comprar a sua caricatura, Muito legal. a sua caricatura, né? Aqui está a minha. A sua caricatura, qual a empresa que mais fez caricaturas no mundo? Então você fala comigo.
porque eu sou um franqueado dela. Então, isso aqui é um outro negócio que a gente vende para empresas em escala. Pessoas pedem 100, 200 para todos os funcionários. E essa aí chama-se Caricanecas. Nosso site é santoandré.caricanecas.com.br. Esse é um negócio. Então, eu falei já do digital, que é um negócio, que nós também temos uma pequena agência de marketing digital que a gente faz para a pessoa, se ela não quiser fazer. Aí a gente cobra serviços para executar para a pessoa. Então, marketing digital, a parte de caricaturas, a parte de mentorias, a parte que eu nem falei ainda, que eu sou especializado em projetos de energia solar e mercado livre de energia. Então, eu aprendi todo esse mercado. Semana que vem estarei uma semana inteira expondo na Intersolar, junto com a empresa WEG, né? E junto com a empresa Energy. WEG é a quarta maior empresa do país, de todas. Ela é maior que o Banco do Brasil, para você ter ideia. Ela que é nosso fornecedor de equipamentos de energia solar. Então, a gente pode fazer de uma casa até uma fazenda, como a gente faz. Viu? Vamos fazer um pitch da questão da energia solar. Eu vi que você tem um trabalho, e eu não sei se eu entendi direito num dos seus posts, que a pessoa não precisava pagar no projeto. Como que funciona? É isso mesmo que eu vi ou não? Dia 28 agora será lançado. Será um dos eventos mais disruptivos da história da energia solar do Brasil, né? Porque estamos vindo com um modelo americano em que você não investe, mas a própria economia do painel solar paga o investimento durante X anos. O produto será lançado na segunda-feira agora. Isso aí vai fazer o quê? Eu quero colocar um solar na minha casa, mas eu não tenho dinheiro. Então você paga com a própria receita gerada do painel solar. E isso ainda vai ser apresentado o formato. Não estou com ele aqui para te explicar com detalhes. Mas a ideia, Pode colocar, viu? Já coloca meu nome na lista aí, Rinaldo, por favor. Aí, tá colocado já aqui, com certeza. Né? E energia solar, por quê? Aí entra o propósito. Por que energia solar? Né? Por quê? Você está, para mim faz todo sentido. Primeiro, você está ajudando enormemente a natureza. Né? A gente está conseguindo tirar alguns dos pesos da carga que a natureza está sofrendo. Se eu diminuo a emissão de CO2 na atmosfera, porque eu não ligo mais termoelétricas, sejam elas a diesel ou a carvão, e eu descentralizo a geração energética, ela saiu de Itaipu e veio para cima do seu telhado, e você é o produtor da sua própria energia, você gera liberdade para as pessoas e desestressa a natureza. Né? Então isso aí faz parte, eu sempre falei, quando eu puder escolher exatamente o que eu quero fazer só coisas que sejam boas para mim e para o todo. Então por isso que eu faço e trabalho com a energia solar. Ela tem impacto zero? Não. Tem um certo impacto, mas é menor do que o que tem hoje. Então a ideia é diminuição da pressão sobre a natureza. Então por isso o painel solar e por isso que ele vai tão bem. Então assim, só que você tem que fazer isso com uma empresa séria, né? Com empresas que já estão no mercado há muito tempo e que já se provaram, né? Empresas sustentáveis financeiramente, né? Economicamente ou socialmente. Então, que é o tal do ESG. E tanto falam hoje do ESG. Todas as empresas estão pensando ESG. Quer dizer o quê? São os 17 objetivos da ONU. Se eu olhar meu celular aqui, deixa eu ver se eu consigo pôr para você. Acho que não vai. Acho que ele não vai aparecer. Vou dar uma fechadinha aqui. A hora que volta, aparece para mim na minha tela que a própria marca dona do celular colocou as 17 objetivos da ONU. Fica virando uma tela assim. Aí aparece doar. Você aperta ali e você doa para uma instituição ligada àquela linha dos 17 objetivos. Né? De você não poluir, diminuir a escravidão, aumentar o encravo, aumentar a prosperidade. São 17 objetivos da ONU da COP21. Então a gente está ligado. Aqui, ó, não sei se vai dar para ver, mas ó, isso aqui, ó. Inscreva-se para estimular motivação. Ó, doar para combater doenças. Né? Então você tem que ser o que você prega. Né? Se você não for o que você prega, você é uma farsa. Olha lá. Tudo isso aqui são os 17 objetivos da ONU que está no meu celular. Por quê? Eu preciso manifestar. Então eu tenho um mural de visualização. Então eu gostei desse negócio da empresa. Foi a marca do celular que fez.
esse negocinho de você poder doar e ficar vendo, e todo dia eu leio, eu lembro dos objetivos da ONU, falo, pô, eu tô nessa direção, eu tô nessa direção. Rinaldo, tem pessoas que seguem você no Instagram e tem muitas pessoas que estão em busca de conteúdos. Agora, como você está trabalhando nessa parte de mentoria e você foi coach bastante tempo, como que essas pessoas podem ter acesso ao conteúdo de uma forma grátis, sem te contratar, para conhecer o teu conteúdo? E se gostarem, daí eles já estão dentro da plataforma, sabem como te encontrar. Eu estou preparando materiais nesse sentido, eles não estão prontos ainda para eu fazer. Faz parte de uma das minhas estratégias de marketing criar conteúdos que eu possa, de alguma forma, entregar digitalmente aí, ou em forma de treinamento para as pessoas, né? Mas eu estou hoje construindo meu time de assessoria nesse sentido, né? Porque eu estava fazendo rendas para mim com todos esses outros negócios. Eu não estava fazendo rendas para mim com a mentoria. Porque eu parei o coach um pouco e justamente eu estava percebendo que a demanda dos meus clientes era maior em necessidade de descobrir como ganhar dinheiro do que como guardar dinheiro. E eu falei, pô, mas isso eu não sei ainda. Eu preciso aprender a ganhar dinheiro sendo um CLT. Então aí eu fui buscar e aprender todas essas rendas. Por exemplo, além dessas que eu já falei, marketing digital, mentorias, a parte de caricaturas, painéis solares, ainda tem o negócio com milhas aéreas. Eu sou especialista em milhas aéreas. Já vendi mais de 10 milhões de milhas ali. Isso é um negócio que você faz sozinho. Não fala com ninguém, você só põe coisas em sistemas. E aí você vai fazendo uma arbitragem de preço. Basicamente é isso. Então, por exemplo, eu fui aprender tudo isso porque quando eu faço a mentoria, você quer ganhar dinheiro? Que linha você quer seguir? Ah, eu gostaria de fazer isso. Isso tem isso, isso, isso. Não é isso. Então é isso, aquilo, aquilo. Então, assim, o conteúdo grátis ele virá em breve. Porém, por enquanto ele está nos meus canais, né? Como vídeos e diversas entrevistas que eu dou, que são conteúdos gratuitos que você pode entender esse caminho. Esse caso, por exemplo, que nós estamos fazendo aqui, esse conteúdo vai ficar exposto na internet, no seu canal, e aí todo mundo vai ver. Então, isso aí são coisas. Eu sempre falo, né? Quanto tempo demorou para você acumular tudo que você sabe? Quanto trabalho teve, né? Isso precisa ir para o todo, né? De alguma forma, mas por outro Reinaldo, lado também precisa ser remunerado. eu vou responder essa pergunta fazendo uma pergunta para você. Aceita ou não? Aceita o desafio. Aceitado. Então é o seguinte, eu vou fazer a pergunta, só que você não pode responder. Eu respondo. Rinaldo, quem é você hoje? Ok, Olha, eu não respondo. olha o tamanho da profundidade da pergunta, né? Quem Eu é vou você falar. hoje? O Rinaldo hoje é a soma de todas as experiências que ele teve na vida dele até um segundo atrás. Esse Exatamente. é o Rinaldo. É uma longa jornada e espero que seja ainda mais longa, né? E Você aí, chegar. vamos continuar. E quem será o Rinaldo amanhã? A Você responde somatória também. de todos os atos que ele praticar a partir de agora. Então, todos os dias temos a condição de ter uma vida nova. Sem dúvida. Isso aí, acredito fortemente que. Eu sempre falo, eu sempre acho que eu tenho 18 anos ainda. Né? Eu sempre falo, nossa, eu tenho a vontade de ficar descobrindo coisas, né? Fazendo coisas. E eu procuro deixar meu habitáculo terreno bem espiritualmente, de saúde, para que eu consiga ir o mais longe que eu conseguir. Não é o que me for permitido, é o que eu conseguir. Eu decido aonde eu vou chegar. Então, isso é uma das coisas que nos ensinaram. Deus permite. Não é bem assim. Você é Deus, porque você, os próprios escritos de Deus falam, é a imagem e semelhança dele. Só que o que a gente não tem
É a consciência plena dele. E a gente tem que elevar a nossa consciência em direção à consciência plena. E isso E vou são ajudar, e vou complementar ajudando. Se todos somos filhos de Deus, e Deus criou o mundo, e nós somos herdeiros do dono do mundo, então quer dizer que o mundo é nosso. Então nós temos que só ter sabedoria para poder caminhar pelo mundo e ter as coisas. é o que a gente fala, se foi construído pela mente humana, nós podemos fazer diferente. Isso Ponto. mesmo. Rinaldo, quero agradecer do fundo do meu coração, foi muito legal falar com você. Que entrevista gostosa, que bate-papo agradável. Você Eu que detém agradeço. um conhecimento fantástico de várias áreas, tem uma habilidade de, em cada cantinho que você que conversa com você, a gente descobre uma habilidade e tira uma experiência de vida ali que a gente pôde trazer aí nesse bate-papo. Eu agradeço mais uma vez por ter aceitado. Muito bacana ter você como um amigo mentor aí no grupo Tamo do junto. Cor Jonas Cas, né, nosso amigo. Nos E conhecemos ele lá diz, nesse treinamento. e ele diz lá, né, que quando a maré sobe, todos os barcos sobem junto, né? Então É. tem espaço para todo mundo nesse mar azul. Total, Muito total. obrigado. E você tem aí o tempo que você achar necessário para fazer um pitch do seu negócio e deixar registrado aí no canal para que depois possa ser utilizado por você também. Joia. Primeiro, né, agradeço aí a oportunidade, né? E a questão da gratidão que a gente tanto trouxe, né? E que bom que eu pude falar algumas coisas, não que eu sei, mas que me ensinaram, né? E de fato, o reconhecimento dos mestres é o mais importante. É você saber que lhe ensinaram. Tem alguém que sabia antes de você. E o que eu falei, pode ser que eu ensine alguém, porque eu sabia antes dele. Ou melhor, nós relembramos antes dele, porque a gente de fato já sabe. Às vezes não está no campo da consciência. Você tem que trazer para o campo da consciência, para você executar. Porque está no campo quântico, mas o seu direito divino, como semelhança de Deus, é ter acesso a tudo. Então, todo. Tem que tocou a campainha aqui, me tirou o raciocínio. Tem um livro de Isaías chamado. Cadê aqui ele? Não estou vendo ele ali. Sumiu. Mas não tem problema, fica tranquilo que Isaías, mas eu tô trazendo aqui, peraí que já chega na mente aqui, tô só buscando. não tem Sim, problema. E vamos lembrei. conversando enquanto isso. Existe um, um escrito no Evangelho apócrifo de Isaías. Apócrifo é aquele que não está na Bíblia. Ele de alguma forma foi encontrado depois e não foi acrescentado. Então tem alguns escritos, inclusive os escritos do Mar Morto, e que tem algum desses evangelhos aí que foram alguns achados recentes, entre aspas, né? Quando a gente fala de história da Bíblia, tem aí 2000 anos. Quando a gente fala que algo foi encontrado 50 anos atrás, é recente. Então, assim, lá diz o seguinte, que é uma das coisas que não está na Bíblia. É, para Deus, para Deus todas as preces já foram atendidas. Então, não é uma questão de obter, é uma questão de acessar. Ou seja, você acessa tudo que Sensacional. você precisa, você acessa, você não obtém, você acessa. Então, esse é o seu direito divino e você nasce com esse direito, de fato, mente limpa, toda a harmonia à sua disposição. Agora, o entorno depois vai te corrompendo de alguma forma. Os ensinamentos na escola, na família, em diversos lugares da vida, que por a sua consciência não ter sido trabalhada, você não faz um bom filtro. Então a minha ideia sempre é ser um bom filtro, que eu consiga perceber o que está por trás daquilo que está acontecendo. Então, nos negócios, eu coloco a mesma visão, porque é a sua oportunidade que você me deu de falar dos negócios. O que eu
nesse momento, tenho como foco dos meus negócios. Existe todo o meu trabalho, com o que eu já falei até agora, mas o meu foco hoje é expandir a mentoria, né? Por quê? Porque justamente, e eu pude, acho que falar um pouco aqui do que eu consigo colaborar com as pessoas com o aprendizado que eu tive. Então, a minha mentoria é composta de tudo o que eu falei até agora. Então, você vai chegar e vai ter alguém pensando junto contigo que tem a bagagem que eu tenho. Esse é o meu diferencial de mentoria. E não dá para falar, ela é assim ou assado. Nós vamos descobrir na hora. É um produto personalizado para você. Então, quem quiser fazer uma sessão gratuita, né, no sentido de fazer um diagnóstico da sua situação e do seu negócio, é só entrar lá, @rinaldo.rocha.mentor, vai na bio, lá tem um formulário de aplicação. E esse formulário é justamente para eu analisar se o seu momento é um momento de mentoria. E muitas vezes você ainda não está no momento de mentoria. É aquela história do, né, o mestre aparece quando o discípulo está pronto. Isso. É importante que o mestre analise se é a hora de te mentorar, que às vezes você não está maduro ainda o suficiente. Por isso que é uma aplicação e não simplesmente uma compra de mentoria. Né? Existe uma análise nesse sentido. Então, quem se sentir chamado, quem achar que o que eu disse faz sentido, né? Estou à disposição para estar junto aí na jornada de cada um, como já fiz com várias pessoas e isso me dá muita alegria. Então, eu encerro aqui minha fala, agradecendo profundamente a você, Ricardo, pela oportunidade, exercendo aí a prática da gratidão, de fato, de coração, né? Desejo aí que a luz maior sempre lhe ilumine para que você alcance todos os objetivos que a sua alma quer, né? E que sejam, que tragam lágrimas de alegria para os seus olhos, porque elas tocaram o seu coração e o seu coração tocou o coração de outras pessoas. Então, isso é que a gente tem que fazer aqui. Tocar o coração das pessoas no lado do bem. A gente estava falando de perdão também. Eu ia falar um negócio, agora eu lembrei, que é a técnica do Ho Oponopono. Não sei se você já ouviu falar. A técnica do Ho Oponopono é muito simples. Você vai, com relação a uma situação, uma pessoa, um caso, que aperta seu coração, você vai perdoar. Como? Você vai falar, fulano, sinto muito, me perdoe, eu te amo. Então, aquela pessoa que se odeia, você vai falar, sinto muito, fulano, sinto muito, me perdoe, eu te amo. 108 vezes. Uau! 108 vezes. Que é 1 mais 8, 9. Está ligada às questões do Japamala budista. E essa técnica do Ho Oponopono veio de um professor lá do Havaí que curou todo um local de pessoas que eram loucas e que não tinha nenhum apoio, e só com o Ho Oponopono, essa pelo menos é a história, ele foi curando um a um, ele pegava a ficha dos pacientes, lia e fazia o Ho Oponopono para eles. Fazia o Ho Oponopono para eles, eles iam perdoando, e ele foi dissolvendo toda aquela egrégora de loucura do local só fazendo isso. E treinem, escrevam na internet. O que é o Ho Oponopono? Você vai ver todas as explicações possíveis. Né? E aí, isso é muito bom. Sugiro fazer com aquelas coisas que estão difíceis de você soltar, que estão apertando seu coração. E no que eu puder ajudar, fico à disposição. Mais uma vez agradeço ao Ricardo pela oportunidade. Amém! Que coisa bacana! Amém. Doutor Rinaldo Rocha, @rinaldo.rocha.mentor. Esse é o cara. Rinaldo, mais uma vez, muito obrigado a todos que nos prestigiaram nesse dia. O Rinaldo é uma pessoa muito querida, um mestre aí que está à disposição de todos. Quero dizer para vocês que o canal da Sabedoria, ele traz cada dia mais experiências. E essas experiências tomadas mais apitada, com aquele temperinho que a gente dá, chega até você uma sabedoria. Muito obrigado, um grande abraço e que Deus ilumine a todos. Obrigado e parabéns pelo trabalho, Ricardo. Até mais. Até mais, pessoal. Obrigado.